Tem que haver, é muito bom de ser estimulado e procurar estímulos, não é? Mas também é bom saber que não há nada mais soberano que a apropriação do momento, ou seja, quando tu dizes, foda-se, agora vou gozar isto, um livro, e acho que a sociedade espicaçou-se tanto com a questão do aproveitamento do tempo e tu capitalizares ao máximo os teus momentos, estás sempre a dar um sentido útil, até o teu sono tem que ser medido, quando você tem que meditar antes, depois quando acordas tens que beber o chá, não sei o quê, tudo aquilo tem que ser, tu já não tens um dull moment, tipo um momento estúpido, não é? Bem-vindos aqui a mais um Breakfast with Fred. O Breakfast with Fred é um live show em que nós simplesmente trazemos convidados fantásticos com o propósito de desconstruir como é que eles pensam, em que é que eles acreditam, o que é que eles valorizam para podermos modelar e aplicar na nossa própria vida para sermos melhores e termos uma melhor qualidade de vida. Basicamente é isso que nós estamos aqui a fazer. Estamos no Therapist, um sítio especial para mim, onde eu tomo frequentemente o pequeno almoço, não só este, mas outros, e onde almoço também. Muitas vezes reunimos aqui com a equipa e que está a proporcionar este pequeno almoço fantástico a mim e à nossa convidada de hoje, que é uma convidada muito especial. Temos aqui a Isabel Saldanha, que é fotógrafa profissional, já fotografou figuras como a Cristina Ferreira, dá workshops de fotografia, é também escritora, escreve muito no seu Instagram, dá workshops de escrita criativa e tem um projeto criado com uma convidada nossa antiga, a Marta Doré, que é o Gangue do Pé Preto. É uma apaixonada por viajar, pela vida e pelo mundo, e por isso eu vou-vos pedir a vocês que me ajudem com uma enorme salva de palmas a dar as boas-vindas à fantástica Isabel Saldanha! Isabel, bem-vinda. Eu queria começar aqui... Bom dia. Eu queria começar aqui a falar da escrita, porque tu desde muito cedo que mostraste uma paixão pela escrita. Fala-nos de como é que isso começou. O que é que te levou a escrever? Como é que começou essa jornada? Bem, a jornada da escrita. Eu acho que a jornada da escrita é a jornada mais anterior que eu conheço. Ou seja, a minha primeira jornada, assim, criativa, acho que foi mesmo a escrita. Como é que começou? Eu não querendo romantizar a história, o meu avô tinha um grande gosto por livros, sobretudo policiais. Tinha uma grande biblioteca. Nós vivíamos em casa do meu avô. E portanto a minha tia também, nós sempre tivemos muito acesso a livros, embora isso não condiciona, porque todas as minhas irmãs eu efetivamente era sempre a que lia mais. Eu acho que ajudou que eu na altura, ao contrário de tudo aquilo que eu sou agora, eu era ligeiramente misantropa, ou seja, não gostava muito de pessoas. Eu tinha uma família muito numerosa, muito barulhenta e refugiava-me nos livros, ou seja, eu acho que foi o recolhimento ao silêncio das palavras que me ligou à questão da escrita. É que os livros não fazem barulho, não é? E isso com que idade? Mas sei lá, com 7 ou com 8. Uau. Eu li muito cedo. Depois, durante a adolescência, tornei-me mesmo misantropa e não gostava mesmo de pessoas. Ninguém se calhar até nem de mim, não é? Mas acho que faz parte nessa idade. E então nessa altura li todos os clássicos. Aliás, eu lembro de ir às bibliotecas, porque na altura não existiam os Googles da vida, ou muito pouco acessível, era difícil fazer pesquisas, e lembro-me de imprimir as listas dos Pulitzers e dos Nobels e papava aquilo tudo. Tipo, portanto, todos aqueles clássicos de literatura russa e de, sei lá, todos os existencialistas, a coisa, eu papava aquilo tudo, mesmo sem preparação, porque é preciso, óbvio, ter preparação para tu leres Nietzsche, ou tu leres Paul Sartre, ou para tu leres... Porquê é que dizes que é preciso ter preparação? Porque são coisas que podem cair muito mal no estômago, tipo, é como de repente, não no meu caso, mas é como comer um chouriço logo de manhã, no meu caso. Enfim, uma certa preparação vai lá. Porque são coisas que implicam, que te podem revoltar um bocadinho, que te podem pôr em xeque, angustiar, assustar. E depois depende, eu acho que isso também tem muito a ver com a tua questão do contexto em que tu és brought to life, ou seja, o contexto em que tu estás a crescer, não é? É um bocadinho como uma planta tipo ao sol, não é? Pode crescer mais, mas tu estás um bocadinho mais na penumbra e vais procurar a filosofia um bocadinho mais existencialista ou coisa que pode ser um problema, não é? Acho eu. Eu acho isso extremamente interessante. Estamos a falar aí de nihilismo. Sim. E coisas do género. Então tu achas que nós devemos ter, de alguma forma, algum tipo de preparação para entrar nesses tópicos? Tu tinhas que idade quando começaste a entrar em existencialismo? Será pai 14. Pois é, muito agressivo. É muito agressivo. Até porque estás numa luta hormonal, não é? Pois, exato. Ainda por cima está tudo descontrolado aí dentro. E depois tu achas... E aquilo são gritos de revolta, quer dizer, aqueles homens, não é? Digeriram muita coisa, não é?
muito ensinamento, muita academia, muitos livros, até chegarem àquele processo, não é? Em que vomitaram, entre aspas, aquilo sobre o papel, mas aquilo já está digerido, já está mastigado, não é? Se tu lês aos 14 anos, tu própria nem sequer fizeste a tua mastigação hormonal, quanto mais de repente saltar para um conceito existencialista, não é? Podes ficar egoísta ou preocupado, ou sei lá, começar a pensar no fim do mundo ou no teu próprio fim, não é? Antes sequer do teu começo, não é? Isso é completamente. Eu, de experiência pessoal, eu acho que só comecei a entrar mais em existencialismo uns 20 e poucos. E eu lembro-me de estar à conversa com um filósofo e ele me dizer. Ele dizer isto com a maior naturalidade, como tu estás a dizer, quase que eles digerem, demoram anos a digerir um conjunto de informação e depois debitam a conclusão. E aquilo impacta-te de uma forma enorme, porque tu não tiveste todo esse tempo de preparação. E ele disse, eu lembro-me dele dizer, pois como diz o Alan Watts, diz meio a brincar, meio em tom sério, a única questão que um filósofo realmente tem é sobre se cometer suicídio ou não. E ele diz-me isto assim, e eu tipo um miúdo, tipo, o que é que isto quer dizer? É muito intenso, é muito forte, e se tu não tens algum estômago e algum pensamento sobre isso, de facto isto é um tópico interessante. Porque tens que conviver, não é? Tens que falar sobre isso, tens que digerir, tens de ter espaço de abertura, não é? Se fores miúdo, tens que poder conversar com isso sobre os teus pais, não é? E a seguir tens de sentar numa cama confortável e ter colo, não é? Não podes de repente saltar para as questões da validação da tua existência, ou do poder dos sonhos, ou do que é que somos nós e qual é que é a nossa vocação, quando ainda estás, quando és uma semente, não é? Machucada, não é? De hormonas e de sonhos, não é? Então estás fodido, não é? Acho eu. E tu não Mas tinhas... eu dei-me bem. Tu deste bem, mas tinhas essa pessoa? Não, eu não tinha muito essa pessoa, mas dei-me bem porque ia variando, ou seja, ia lendo um bocadinho às escondidas, a parte do Assim Falava Zaratustra e todos esses livros do Nietzsche, do Sartre e de outros filósofos, eu li um bocadinho às escondidas. E depois li Os Policiais a Céu Aberto, que já eram coisas que eu podia ler, depois li imensos livros da Segunda Guerra Mundial, e eu acho que balizava um bocadinho, porque entre a questão, eu tinha uma grande parte de literatura da Segunda Guerra Mundial, o meu avô sempre gostou muito. Coisas que também não se devem ler com 14 anos, tipo Os Médicos Malditos e essas coisas, não é? Sobre as experiências que se faziam nos campos de concentração, eram coisas um bocado violentas. Só que, apesar de tudo, esses dois pratos da balança, não é? Entre a filosofia existencialista, o sentido da vida e depois a tortura e a morte, parecendo que não, aquilo dá-te quer dizer, tem que haver aqui um caminho, não é? De salvação. Portanto, eu acho que através dos livros também fui encontrando esse colchão. E depois li uns romances lá pelo meio, não é? Alguns muito puxados, com grande incapacidade que eu tinha ainda de chegar lá, de absorver, não é? Sei lá, ali o Roberto Musil, ninguém lê aquilo, não é? Tipo, Homem Sem Qualidades, o Thomas Mann, a Montanha Mágica. Tipo, tudo o que fosse difícil eu queria ler. E de onde é que sentes que vem essa necessidade em ti? De quê? De te virares para o existencialismo, de entrares nesses tópicos tão difíceis, especialmente aos 14 anos? Sei lá, eu acho que era um bocadinho, tipo, eu não sabia, quer dizer, ninguém me levou pela mão, não é? Eu fui descobrindo eles na prateleira. Eles estavam na prateleira em casa? Sim, mas eles estavam tipo na biblioteca do meu avô e da minha tia, e eu ia lá tipo à socapa e via, os livros estavam anotados, ou que tinham capas mais violentas, normalmente esses muito ligados ao existencialismo eram normalmente com umas letras muito agarridas e uns vermelhos muito fortes na capa, então aquilo atraía um bocadinho a atenção. E depois tu ouvias os nomes um bocadinho proscritos, quanto mais proscrito, mais interessante, que é sempre aquele trigger, não é? Da adolescência, tu queres sempre ler aquilo que te querem esconder, não é? Eu lembro-me do Nexus, Sexy Plexus, que era tipo a literatura erótica na altura, a cena, eu papei aquilo tudo, tipo, tudo aquilo que era inacessível, eu... E como é que sentes que isso depois se revelou na construção do teu eu, de quem tu realmente és? Ou seja, aos 14 anos, leres isso tudo, estás a ler eroticismo, estás a ler existencialismo, quando a maior parte das pessoas não o está a fazer de todo. Como é que sentes que isso te ajudou a formar a tua personalidade? Quais é que foram os prós e os contras? Eu acho sobretudo que eu não ganhei na altura, bem, enfim, isto é à medida que vais crescendo, eu não sei se na altura eu ganhei muita informação, ganhei muitas palavras. Eu acho que tu ganhas sobretudo gramática e eu sublinhava imensas frases, mas a maioria delas eu não tinha sequer elasticidade mental para as compreender, não é? E depois elas foram fazendo sentido à medida que a vida vai evoluindo, quando tu tens alguma reminiscência. Claro que é sempre um repositório bom de informação. Ler nunca é um desperdício de tempo. E mesmo que tu não percebas o que estás a ler,
tem sempre um elencar de palavras, tem adjetivos, tem metáforas, tem analogias, não é? Tu estás a fazer uma construção, não é? Que seja da tua própria gramática, no fundo é como se estivesse a carregar, estás ligada a um USB de um livro, não é? E estás a absorver palavras, não é? Eu digo que ele ajudou mais, sobretudo, mais até na construção gramatical. Eu acho que era muito arrogante se eu dissesse, fiquei uma mente brilhante, não sei o quê. Pá, não fiquei, se calhar fiquei até um bocadinho mais angustiada, se calhar isolei-me um bocado. E depois, à medida que me fui capacitando, aquilo foi suavizando, não é? O peso daquela informação, sobretudo o que eu fiquei foi com um jogo gigante de palavras. Ok. Ou seja, ninguém me batia numa discussão na altura, com 15 anos, porque eu já... Porquê? Porque conseguias comunicar de uma forma... Porque eu tinha palavras muito eles nem sequer estranhas, percebiam. eu tinha palavras muito estranhas para os insultar, sei lá, dizia tipo abantesma, ninguém sabia que era fantasma, estás a ver, tipo, sei lá, porque eu decorava as palavras, eu sublinhava as palavras difíceis, escrevia-as num caderno. Sei lá, eu sempre gostei das palavras, enfim, foi uma... E entrando por aí só nos livros, quais é que, porque é uma pergunta que me fazem aqui frequentemente e que já me pediram para fazer nos breakfasts, quais é que foram os 2 a 3 livros mais importantes que leste e porquê? Epá, isso é muito difícil, lá Eu está, sei. por isso é que ninguém quer responder a essa pergunta, porque ainda por cima os livros têm uma dimensão temporal e circunstancial que tem muito a ver lá está, Com o teu momento. com o teu momento. Mas então entramos por aí, porque eu sinto isso também na minha vida, ou Mas seja... há um que eu adoro, desculpa interromper-te, há um que eu adoro sempre e que para mim é o livro que é obrigatório ler, mas pronto, quando as pessoas me perguntam ou quando eu tenho que dar um presente a alguém que considero, Sim. é As Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa, que para mim é um livrão. Porquê? Pá, não sei, porque há ali uma densidade humana e ao mesmo tempo uma vulnerabilidade, não sei. É real, mas ao mesmo tempo romântico, é poético, sem ser lamechas, não sei. Sei lá, se tu quisesses ser uma pessoa, se tu quisesses conhecer uma pessoa, se eu projetasse uma pessoa, que acho que ninguém deve fazê-lo, porque enfim, isto não, é difícil, eu projetaria como aquele livro, sabes? Ok. É completa, Mas sentes que descreve a humanidade? É engraçado, não sei se descreve a humanidade, eu acho que ele nem sequer tem essa veleidade, mas de tão desfocado está desse propósito grande, acaba por ser enorme, sabes, o que eu estou a Ok, sim, estou explicar. a perceber. Quase de uma forma inocente tropeça Sim, para se sim, construir. porque a história da personagem e do amor, aquilo acaba por ser, aquilo é um romance, não é? Mas a história de amor é muito mais do que uma história de amor, aquilo não é um livro sequer para mulheres ou para homens, é um livro sem sexo, é um livro universal. Eu gosto muito e toda a gente que eu dei para ler adorou. E eu teria muito medo, imagina, se eu desse a uma pessoa que eu consideraria muito amiga, ou que gosta, ou que considero intelectualmente, e que se a pessoa me dissesse que não tinha gostado do livro, eu quase que ficaria com dúvidas se eu teria capaz de gostar dessa pessoa outra vez, sabes? Exato. De tanto que eu gosto daquele livro. Percebo-te. E se olhas para a tua jornada, eu sinto que na minha tive certos livros que vieram na hora certa, no momento certo. É mais desses livros que eu estou à procura quando estou aqui a perguntar também. Quais é que foram os livros que, no momento certo, por norma às vezes são momentos de dor, ou momentos de frustração, ou momentos de confusão, quais é que foram 2 ou 3 momentos desses e livros que te ajudaram a superar? Porque há de certeza pessoas que vão estar a passar pelo mesmo momento e se lerem o mesmo livro podem ter aí uma ajuda. Olha, há um do Rilke, que é Cartas a um Jovem Poeta, que é um livro que eu acho que é muito inspirador. Gosto muito desse livro. Também há... Mas quem for ler esse livro, o que é que vai retirar? Ou o que é que tu retiraste desse livro? Vai retirar uma mensagem que não tem mal nenhum. Nós temos as nossas dúvidas e as nossas hesitações durante a vida e que não temos de estar sempre à procura de respostas, porque às vezes as respostas são de novas perguntas e nós temos sempre essa coisa. Nós agora estamos na sequela eterna das perguntas e respostas e perguntas e respostas. O mundo está sempre a fazer perguntas, não é? E das perguntas surgem novas respostas, que surgem novas perguntas, e então aquilo é uma never ending story de questão, não é? Portanto, nós acabamos, somos interrogados como um ponto de interrogação, não é? Se eu fosse uma figura de pontuação, eu queria ser enterrada como um ponto de exclamação, um ponto final, não é? Não queria ter 3 reticências no caixão, não é? Um ponto de interrogação, não é? E portanto acho que isso e ele dá um bocadinho no fundo, essa tranquilidade sobre a procura incessante de respostas, que é um bocadinho o que o Osho dizia também. Ele dizia muito isso. O que é que o Osho dizia? Dizia isso, que as pessoas têm que ter muita parcimónia, muita cautela, e não estarem sempre a colocar-se em xeque. Aquilo que nós achamos que é um processo de evolução, que é picarmos-nos constantemente, pode ser altamente drenante e muito cansativo. Tipo, o nosso corpo não dá para tanto furo, não é? E nós estamos sempre a desafiar-nos, não é? A desafiar-nos, a sentir-nos vivos, e é quase essa busca incessante de adrenalina, às vezes que nos desfoca um bocadinho da essência. Eu no outro dia estava a fazer um scroll
nas apps do iTunes, epá, e havia uma aplicação do dia que era tipo a arte de não fazer nada, de saber não fazer nada. Então tu instalavas aquilo e aquilo quase que mesurava o tempo em que ficavas no sofá. E tu punhas e aquilo sentia a trepidação, sei lá, através de um sensor do telefone, sentiria se tu estavas ou não a levantar-te. Ou seja, para te levantares tinhas de pôr uma coisa no teu lugar, quase. Estás a ver? Que era para medir a forma como tu te entregas, como as pessoas estão sempre a ser picadas para fazerem coisas. Tens que fazer, tens aqui o app do Fabulous, que diz quantos litros de água, quanto exercício físico fazes, quantos amigos é que convidaste para jantar, quantas merdas é que desenvolveste, quantos projetos... Pá, as pessoas, às vezes... Eu cheguei a uma fase, não sei se te aconteceu e tu também és um irrequieto, e acho que nós que temos alguma influência sobre as pessoas sem ser arrogante, quer dizer, não advogo essa coisa, mas eu sei que tenho essa capacidade, pequena que seja, de influenciar. Às vezes já cheguei a ter vergonha de quando me perguntam as coisas que eu faço, tipo, vergonha já de fazer tanto, sabes? Porque normalmente, e depois pergunto ao comum dos mortais, as pessoas sentem-se um bocadinho paralisadas, às vezes face à tua dinâmica, no sentido ficam a pensar que elas próprias não fazem nada, não é? Como é que tu consegues viajar e ter filhos e beber vinho e ressacar e estar bêbada e namorar e não sei o quê e acordar a passo, sei lá, não é? Tipo à procura de uma... não é? E tu ficas, porra, não sei, não... Sabes? No fundo é uma certa admiração pela capitalização do tempo e toda a gente sabe que esta vida é curta e tu queres tirar daqui a nata da nata, não é? E portanto está sempre confrontado. Eu percebo que seja inspiração, mas às vezes vou desligando algumas dessas pessoas, os irrequietos, porque senão tu achas, pá, que estás tipo em coma, tipo agarrado a uma cama, não é? Mesmo que estejas a mexer, achas que é aquele efeito de passadeira, não sais do mesmo sítio, não é? Fala um bocadinho melhor sobre isso, eu não percebi esta última parte. Ou seja, porquê tu silencias alguns dos irrequietos? Não é, pá, porque acho que tem que haver, é muito bom de ser estimulado e procurar os estímulos, não é? Mas também é bom saber que não há nada mais soberano que a apropriação do momento, ou seja, quando tu dizes, foda-se, agora vou gozar isto, um livro, e acho que a sociedade espicaçou-se tanto com a questão do aproveitamento do tempo e tu capitalizares ao máximo os teus momentos, estás sempre a dar um sentido útil, até o teu sono tem que ser medido, tem que meditar antes, depois quando acordas tens que beber o chá, não sei o quê, tudo aquilo tem que ser, tu já não tens um dull moment, tipo um momento estúpido, não é? A banda desenhada enquanto estás na casa de banho, estás a ver, aquela cena descomplexada, não, ou estás a comentar, ou estás a participar, ou estás a partilhar porque levas o telemóvel, e faz falta esse shutdown, ou seja, de vez em quando eu desligo algumas dessas coisas para serenar, porra, tipo, descansem meus, vão dormir. Às vezes já vão dar muita vez. Mas sentes que as pessoas estão nesse loop de completamente acelerado, de estar constantemente a tentar todos os momentos sejam produtivos? Quem não vive assim angustia-se com o facto de não viver assim sim, com uma certa inveja. Epá, eu percebo, é muito tentador, não é? Olha para a tua vida, não é? Estás sempre em plateias, Fred, não sei o quê, malta dinâmica, firewalking, gajo não sei o quê, gente interessante. Epá, porra, isso não é invejável? Pequenos almoços com pessoas interessantes, não é? Epá, não é uma vida que toda a gente quer ter, não é? E depois de repente estás num barco a comer uma granola, não sei o quê, como estavas a ouvir no Instagram, tipo a curtir e não sei o quê, ainda já fizeste o teu dinheiro, tens a tua empresa, és o dono do teu tempo, não é? És um gajo saudável. Porra, isto não é invejável, tu bebes espirulina. Comes espirulina, eu também vou começar a comer. Mas fala-me então porque tu estás a dizer, por um lado há as pessoas que podem de alguma forma invejar quem é irrequieto, mas os irrequietos também têm os seus problemas. Também vêm problemas de irrequietude. Sim, eu acho que sim. Acho que depois às tantas é um bocadinho para já aquele efeito enganador que há aquelas pessoas que vivem o tal que estava-te a dizer que tu disseste que não tinhas percebido, que é o tal efeito passadeira, que as pessoas correm mas não saem no mesmo sítio. Estão sempre a fazer coisas mas não saem no mesmo sítio. Sim, é um vício. E aquilo é tipo já tem muito a ver com a cena tipo, mas aquilo é tipo não se estivesse a passar cenário, estás a ver? Mas não é verdadeiramente tipo, não é o mexer que te faz vivo, é o fazer, não é? Sim. Nem todas as to-do lists, não é que façamos certinho em todas as to-do lists que quer dizer que realmente estamos a fazer alguma coisa. Mas de facto nós estamos viciados em verbos e os verbos são verbos assim, o verbo é uma figura de ação, não é?
E nós estamos viciados nisso. Nós já não sabemos ser só, Certo. não é? Ser. Olha, então vamos entrar, já vi que esta conversa vai entrar por 1000 tópicos Sim, diferentes e sim, inesperados, sim, mas sim. ainda bem porque vai ser divertido. Isso Eu do dormi ser pouco, nem sei o que é que estou a filosofar tanto. Deve ser por causa disso. é uma das coisas que eu tenho andado a pensar. Aliás, houve um amigo meu uma vez que me disse isto e que me fez imenso sentido. Que nós parece que estamos constantemente a querer fazer. E estamos viciados nestes loops de dopamina em que estamos constantemente à procura da próxima coisa. Seja o próximo pensamento, seja o próximo scroll nas redes, seja é o próximo shot. É quase como se fosse uma droga mesmo. E o que ele diz é que parece que nós nos esquecemos de que existir em si já é um milagre. Que existir, simplesmente ser e estar e saber apreciar em si é uma skill que nós perdemos por completo. E eu dou por mim, aliás, eu falava disto ontem, estamos num jantar com uma pessoa só, imagina, estamos num date, ou com a minha namorada, com o meu namorado, uma coisa do género, e a pessoa vai à casa de banho e a primeira coisa, o primeiro instinto é ir buscar o telemóvel, porque o que seria estarmos 1 minuto sem fazer nada, sabes? Tipo, hoje em dia, não há 1 minuto sem fazer nada. Vais à casa de banho, levas o telemóvel. Não há aquele minuto de contemplação daquilo que está à volta e Pai, da natureza, eu digo sempre, isso. é uma coisa engraçada que os meus alunos de fotografia, às vezes estão a tirar e eles dizem, porra, Sibel, mas isto aqui não fica assim, eu estou a ver uma coisa, mas isto não fica, e eu disse assim, ainda bem, já viste? Se a fotografia conseguisse fazer um match, ou recriar a realidade tal como ela é, estávamos lixados, não é? Porque ninguém ia à realidade, não é? Yeah. Ia tudo à fotografia. Ainda bem que o sensor e que toda a evolução tecnológica não conseguiu recriar a realidade numa merda de uma Polaroid. Porque senão ninguém ia às Maldivas e ninguém ia à Costa Rica e ninguém ia à Albânia e ninguém ia viajar porque ficavam ali, não é? E diz-me uma Congelados coisa, naquela... filosofando sobre isso, não tenho opinião Sim. sobre isto, gostava de saber a tua. Tive um amigo meu recentemente que me disse, ele era gamer em miúdo e diz que o cérebro dele ficou quase que construído dessa forma. Os gamers vivem num ambiente, é um 10x ao estímulo, ou seja, eles estão num ambiente em que estão constantemente à procura do próximo estímulo. Há uma arma, há uma pessoa, está tudo a acontecer à velocidade da luz mesmo. E no Atomic Habits ele fala muito de que nós... enquanto sociedade capitalista ficámos demasiado bons a pressionar os nossos próprios botões, ao nível sensorial, seja ao nível visual, em que tu vais ao casino e tens as luzes todas e os brilhos e os flashes todos a puxarem por ti, seja ao nível mesmo do palato, em que tens tu vês comes um chocolate a uns filipinos e está tudo desenhado para de alguma forma ir buscar aquela pontinha de sabor mais intensa possível, ou seja, a forma como nós fomos desenhados. Nós simplesmente percebemos quais é que são os botões mais importantes a nível visual, auditivo, palato, no tato, no cheiro e exponenciamos isso a um nível que não estamos a deixar de conseguir ter esse prazer nas coisas que não foram maximizadas. Faz sentido o que eu estou a dizer? E o que ele disse foi que tem um problema a nível, a forma como o cérebro dele foi construído, depois de tanto estímulo, é que ele está sempre à procura desse estímulo. E então torna-se muito difícil encontrar esse estímulo no comum, no momento, porque se não tiver a acontecer alguma coisa já agora, uma coisa dinâmica, ele não encontra esse estímulo. Aborrece, E não é? aborrece completamente, ou seja, há um aborrecimento muito grande, há uma letargia muito grande se não houver esse estímulo. E a pergunta que eu gostava de fazer aqui é, nunca fiz esta pergunta a mim próprio, mas surgiu-me agora, surgiu-me esta pergunta, que é ou seja, tu defendes, como eu provavelmente, eu defendo isto, de que é muito mais interessante viver no mundo real do que no mundo virtual. Estou a assumir que tu defendes, não sei se defendes, se não defendes, diz-me. Mas, ou seja, eu prefiro ir às Maldivas ou à cidade aqui do lado e viver as pessoas, viver o sítio, andar pela cidade, do que propriamente estar... Há tempo para tudo, obviamente, mas se tivesse que escolher entre um ou outro, eu preferia o mundo real ao mundo virtual, ao mundo que está num computador ou numa PlayStation. Há pessoas que não. Há pessoas que dizem que o mundo é demasiado perigoso, demasiado assustador, mete demasiado medo e então vão para cenários mais controlados. E gostava de saber a tua opinião sobre isto. Eu acho que essa questão dos gamers já é uma sociopatia. Eu acho que entra nas doenças. Acho que entra no campo das doenças. Não percebo muito sobre isso, mas também tive, curiosamente, a minha fase de gamer. E eu até acho que eu sou muito eclética, porque eu tanto faço um trekking na montanha, como passo 6 horas a matar gajos num jogo de computador e gosto muito, até ficar com bolhas nos dedos. Eu gosto mesmo, não tenho essa cena do... Lá está, tanto como a spirulina como o porco preto, não é?
portanto bebo um sumo natural, como a seguir a ressaco por 2 garrafas de vinho. E eu percebo essa tentação dos jogos, porque é gira. Epá, aquilo está muito bem feito, de facto. Está mesmo bem feito. E ainda bem que eu ainda era da geração tipo do Tomb Raider e não sei o quê, que aquilo ainda assim, o ecrã era uma figura distante. Agora aquilo é altamente sedutor, não é? Tu parece que estás lá no cenário, não é? Tu és a pessoa, eles parece que morrem mesmo, não é? Ainda bem que eu não entrei, tenho um bocadinho de medo, porque eu acho que tenho uma certa propensão para vícios e percebo muito bem a malta que se deixa encapsular dentro desse mundo. Agora, se a adrenalina que eles procuram e de facto cá fora na selva isto ainda é mais agressivo, não é? Então eles seriam tão mais combativos quanto mais se arriscassem a sair dentro da tela, não é? E fossem para a vida, mas eu percebo essa A variedade num ambiente controlado. Sim, ou seja, é quase como uma falsa coragem. É. Sim, ali por um momento tu estás cheio de power, não é? E depois tens vidas múltiplas, não é? Ou podes fazer reset, que é sempre aquela cena perigosa, não é? Que as pessoas dizem que as pessoas depois se confundem, não é? Porque na vida não dá para fazer reset ou swipe off. Às pessoas que aí o Black Mirror é muito, não sei se tu vês a série, mas Já é vi uns excelente. episódios. É excelente porque parodiza muitas dessas figuras, não é? De género, desde uma pessoa estar a ter uma discussão com a namorada e fazer swipe off e de repente o gajo é tirado pelos ares quase, não é? Já não queres ver se fazes para a direita até a pessoa ficar em blur, até, sei lá, montes de equiparações com o mundo dos videogames, não é? E com o mundo também das redes sociais e do like e da validação e de... Pá, não sei, eu acho muito sinceramente, eu quando começo a pensar muito nestas coisas fico um bocadinho aflita, sabes? Eu acho que todas as pessoas têm uma boa consciência de devem ficar aflitas com a forma como os tempos nos conduzem, sem fatalismos, daquelas coisas de pedagogo velho que diz, nos meus tempos é que era ou não. Eu acho que estes tempos são muito divertidos e são muito ricos, mas também acho que efetivamente são perigosos, e perigosos sobretudo para as pessoas que não nasceram, porque há muita gente que não nasceu com interesse plasmado, ou seja, aquela malta que anda mais tempo perdida, se não se encontra, pode-se efetivamente perder naquele limbo da validação e do reconhecimento e da acho um bocadinho perigoso. E acho mesmo que devia haver algumas defesas, enfim, embora não tenha muito estruturado muito o pensamento em relação a isto, mas, por exemplo, no Instagram, e tu deves saber, quando tu estás... aquilo tem as visualizações, não é? E tu sabes quem é que são as pessoas que estão a ver. E imagina, tu estás a publicar e aquilo está em 40 mil visualizações. E tu deixas de publicar e de repente aquilo faz um drop para 8 mil. E aquilo aparece lá. Óbvio que o facto de aparecer ali faz-te lembrar a ti da tua inatividade perante aquela rede, não é? Ou seja, diz, estás a perder, a malta já não está a olhar para ti. É preciso ter muita força interior e muita estrutura para te meteres numa coisa dessas, cresceres com isso e depois desvalorizá-la a meio, não é? É como uma relação, não é? Tu agora de repente agora finges que não gostas, quer dizer, é difícil e é muito complicado fazer o fade out disso, de dizer, não, isto tem importância relativa, o facto de eu não estar a ter visualizações aqui não significa que eu não esteja a viver onde estou. Eu acho, na minha opinião pessoal aqui é mesmo, é muito perigoso. E as pessoas não têm noção o quão perigoso é que é. Acho que é dos maiores atentados, assim como, se calhar vou dizer uma coisa aqui muito dramática, mas não quero comparar, não vou comparar, vou dizer, aquilo que aconteceu nos anos 80 e 90 aqui, muito de epidemia da heroína que houve. A heroína é um vício, assim como o café é um vício, assim como os elogios são um vício, assim como nós somos viciados num conjunto, todos nós temos os nossos vícios, uns são mais positivos, uns são mais negativos. Há quem seja viciado em fazer desporto, há quem seja viciado em fumar. Há vícios que são mais positivos ou mais negativos, também depende da filosofia de cada um, obviamente. Mas sabes que o meu avô sempre dizia, deixa-me interromper, há uma frase que eu tenho de sempre do meu avô que ele disse, o meu avô era melhor que o Pinterest, dizia assim umas frases mesmo boas, e ele dizia... Desconfia sempre das pessoas que não têm vícios. Mesmo que sejam bons vícios? Não. Valem os bons vícios aí? Não, porque no fundo eu percebi o que é que ele queria dizer com isso. Nós já não estamos a falar dos vícios da heroína ou da coisa, mas de facto é uma certa apatia, não é? Se tu tens um expoente qualquer de uma paixão, é porque és uma pessoa que mexe, não é? Aquilo ferve. É sempre bom estar com pessoas cujo sangue ferve, não é? Senão são...
A não ser São que sejam anfíbios, vícios interessantes. contrários. Tipo narcolepsia, as pessoas que se viciam para adormecer e não para acordar. Tipo, ser viciado em viajar é uma coisa, ser viciado numa substância para simplesmente Mas adormecer. eu lembro-me uma vez estar num date e eu bebo vinho e falo muito da questão do vinho, ainda agora estamos a falar sobre isso, mas eu não falo da questão do vinho por uma questão de vício de álcool ou de coisa. Eu gosto porque o vinho é um desinibidor e é um agregador e de facto há uma certa tranquilidade naquele copo de vinho que tu bebes depois de deitar os teus filhos ou na marquise ou à noite enquanto está a chover. E de facto acho que nenhuma bebida potencia isso, acho sempre as bebidas brancas em copos altos um bocadinho mais egoísta. Gosto daquele copo assim fininho, estás a ver o pé fininho, mas depois arredonda. Acho tudo no vinho elegante. Até o POC da rolha, acho assim um som do caraças. E isto para dizer o quê? Agora já me perdi, estamos a falar da questão eu também me perdi. Estamos a falar dos vícios. Sim, da questão dos vícios e do vinho. Bem. Então, mas te perdeste por aí, deixa-me acabar ali um ponto força, de que acho que, ou seja, quando queria comparar isto com a heroína, é que as pessoas não têm, assim como quando a cocaína surgiu, as pessoas não tinham noção do que era a cocaína, até era aconselhada e entrava em alguns medicamentos. No tabaco a mesma coisa, tens anúncios de médicos a promoverem o uso do tabaco. Redes sociais para mim vai ser uma coisa que nós daqui a 10, 20 anos vamos olhar para trás e é tipo, como é que nós nos metemos nisto com esta de tal forma tão despassarada e de forma tão ingênua, porque eu vejo o meu irmão janta e seguir aquilo que vai fazer é ir ao iPad e o meu irmão de 7 ou 8 anos tem comportamentos de viciado e os comportamentos de viciado são os mesmos que de um fumador que quando não está a fumar tem um craving para eu ir fazer e se não tiver a possibilidade de eu ir fazer ele vai manipular quem for preciso, e eu vejo-o a manipular o meu pai para ir para o iPad. A minha irmã é a mesma coisa no Instagram. A minha irmã já tem 18 anos, o vício é outro. E as crianças estão a ser treinadas por tecnologia, estão a ser treinadas com base em coisas que estão desenhadas para estimular todos os sentidos e depois encontram no mundo real um enfadonho enorme porque de facto as coisas não acontecem tão de repente como acontecem no mundo digital. Eu acho que de alguma forma no futuro nos vamos arrepender de muita coisa. Não viste que as novas gerações já estão a desenvolver aqui o novo osso? Como tá assim? Aqui por causa do estarem assim. Estás a gozar. Isso é verdade? A sério? Uma Que pesquisa. cena. Pá, é mesmo assustador. Se eu no The Guardian eu vi, mas era no Scientist ou não sei o que, uma coisa de estarem assim com o telefone, que aqui. O corpo vai se adaptando, estás a ver? Sim, exatamente, mas é mesmo. Porque é que nós perigoso. eliminaram os sisos, não é? Também as novas gerações foram sempre nascentes em sisos, não é? Porque nós tínhamos comida mais dura, mastigávamos mais, Claro, não sei o quê. há Há uma adaptação do corpo, não é? E como é Mas que é horrível, já viste, quando nasce um osso para se suspender o pescoço, não é? Senão os miúdos vão ficar todos marrecos. Epá, que cena. Eu faz-me impressão essa questão de eles não olharem nos olhos uns dos outros e lá está. Eu tento sempre fazer o exercício para não ser pedagoga ou como é que eu ia dizer, ou condescendente, como as pessoas mais velhas. Porque no meu tempo Sim, nós brincávamos, porque é aquela coisa, líamos uma merda. A maior parte das minhas amigas e dos meus amigos não lia. E não era por não terem iPhones, porque eles nem sequer existiam. Faziam outras coisas, ou ficavam a anhar, ou a dormir, ou viam televisão. Pá, não sei se não havia também guilty pleasures na altura, ou seja, as pessoas também não se procuravam alternativas sei lá, de conteúdo. Ou por isso simplesmente existiam, ou espreguiçavam. Se calhar é melhor, voltamos à questão, se calhar é melhor espreguiçar do que estar passivo, até porque a passividade de quem está num telefone, no Instagram a fazer scroll, não é apenas uma passividade de quem se coloca na posição de voyeur, portanto deixou de ser participante e passa a ser um espectador da vida dos outros, o que é tipo mesmo. Mas não sendo só isso, a pessoa também é contaminada com aquelas imagens, não é? Que são normalmente imagens, como nós sabemos, produzidas, não é? Para fazerem um certo furor ou causarem um impacto. Portanto, se não forem imagens noticiosas, não é? Produzidas por fotojornalistas, que eu duvido que as pessoas subscrevam essas contas, são normalmente imagens inspiradoras. E então a pessoa leva ali com um açoite de férias, de brunches, de dinâmicas corporativas, de corrida, de não sei do quê. E eu não acredito que isso não afeta as pessoas, não é? Que não têm acesso a essas coisas, ou não têm coragem, ou que são mais preguiçosas, ou menos estimuladas.
E depois acho que isso até pode funcionar como um peso, não é? A pessoa vai afundando sob o peso daquelas vidas todas tão mais interessantes que a tua vida. É absurdo. Eu lembro-me de, antes de ter namorada, eu seguia um conjunto de miúdas muitas giras no Instagram, tipo as miúdas mais giras de todas. E eu lembro-me de... Houve uma altura em que comecei a deixar de encontrar graça e beleza noutras miúdas, não tão giras, mas que eu achava graça, e deixei de ver graça nelas, e deixei de alguma forma me sentir atraído por elas como me sentia antigamente. E comecei a pensar, e de facto reparei que se eu estou a seguir aqui 10 ou 15 ou 20 miúdas inacreditáveis do mundo inteiro, que nasceram quase que desenhadas de uma forma mas porque diferente. achavas que era fake ou porque estavas apaixonado? E quando não, isto foi antes de eu conhecer a minha namorada e estar apaixonado. Isto muito, tipo há 4, 5 anos atrás. Mas lembro-me de estar a seguir estas miúdas todas nas redes sociais, e lembro-me de do nada comecei a ver as pessoas que eu achava atraentes com um olhar mais depreciativo, e aquilo que percebi foi que se eu estou a ser estimulado com a nível de beleza e das outras as coisas mais, as mulheres mais fabulosas do mundo, aquelas que não são tão fabulosas, que são quase construções irreais do ser humano, são 10 ou 20 pessoas que nasceram assim, eu vou começar a perder de alguma forma a capacidade de amar o real, não é? A capacidade de amar o real. Sim, eu é acho que é isso que horrível. acontece. As pessoas, aliás, é uma... Não, e te amar a ti próprio, porque essa questão... Esse é o pior de todos. Tu já estavas noutro nível, não é? Sim. Porque tu já tinhas uma certa autoestima, Sim. não é? A maior parte das pessoas não tem essa autoestima tão bem trabalhada, não é? Esse é o pior. Não é nada fácil, não é? As pessoas estão sempre impecáveis, e agora também se corre o risco que agora... Não, e agora as pessoas advogam o contrário, que é o real, mas o real também desmeselado também não é real, portanto... Nós estamos um bocadinho naquele limbo de tentar fazer uma aproximação ao purgatório, que é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Porque agora depois há aquela cena de olha a minha cicatriz da cesariana, eu toda estropiada, eu sou assim, gorda, e não é. Também é um culto muito estúpido. Tipo, eu não tenho que ter vergonha de ser magra, eu não tenho que ter vergonha de ser gira, eu não tenho que ter vergonha de ter sucesso, porra. Claro. Mas a gaja que é gorda e feia também não tem que ter vergonha por ser gorda e feia. Não é? E eu acho que essa é que é a questão, tipo, não, os outros também não têm que ser. Eu lembro-me, e estas questões já se vivem, porque nós sem querer vamos passando comportamentos de superação, e as pessoas têm uma certa compaixão coletiva, que é quase piegas, que é quase triste com as histórias reais. Ou seja, as histórias de superação são boas quando tu partes de um grande grau de estruturação. Se não já eras feliz e ficaste mais feliz, ninguém quer saber, não é? É só um saltinho, não é? Portanto, a história tem que ter sangue, tem que ter suor, tem que ter dramática, e não sei o quê. A gorda ficou magra, não é? Ninguém quer saber da magra que ficou gorda, não é? Essa que se lixe, não é? Já foi magra, não é? Só se voltar a ficar magra outra vez. É verdade. Só se voltar a ficar magra outra vez, e tem que contar, tem que sofrer, não é? E eu lembro-me... do sofrer tem que ser muito sofrido. E eu lembro-me, engraçado, na altura nem existia redes sociais. Quando eu estava grávida da minha primeira filha, nós fomos fazer aqueles cursos da Tanga. A Tanga são bons, não pode dizer isso, que há uns bons, mas achei aquilo muito chato, que eram os cursos de preparação para o parto. Sim. Eu também só fui a 3 aulas. E ela fazia tipo uma roda. As grávidas estavam assim todas em roda, e nós com os nossos maridos a amparar-nos, estás a ver? Nós assim, com a barriga. Elas todas assim, sempre muito doridas, que as mulheres às vezes gostam muito, com os pés muito inchados e tudo aquilo é muito sofrido, que é para ser mais sentido, estás a ver? As pessoas desconfiam imenso do estado de felicidade, é como se fosse meio anestesiado. As pessoas estão muito felizes, é como se não tivessem a sentir as coisas. Se não tivesse uma certa mágoa, dá um ar muito histérico. Tipo, as pessoas desconfiam muito das pessoas felizes, no sentido em que acham que elas de alguma forma estão anestesiadas, não sentem as coisas. Okay. Mas se tu fizeres um ar assim mais de dolo, as pessoas já acham mais paridade e têm mais vontade de falar contigo. Okay. É verdade, isso acontece, né? Então nesses contextos coletivos tu vês, há uma pessoa que chora e de repente, numa partilha qualquer de grupo, e todos empatizam com essa pessoa imediatamente, porque ela teve a coragem de se expor, porque ela está diminuída, fraca e vulnerável, e de repente aquilo, se tu estiveres forte, as pessoas ficam desconfiadas. Cabrão, está sempre feliz, não deve ser, ou não sente, ou não tem profundidade, ou é um burguês, ou nunca desceu ao nível 2 da vida, estás a ver? Há sempre uma desconfiança relativamente àquilo que tornou, mas normalmente as pessoas mais felizes, as de todas aquelas que são power, são exatamente as pessoas que fizeram esse processo e que nunca tiveram que enaltecer as lágrimas, nem o que fazer, dar-se à piegue, e se estruturaram-se e depois devolveram felicidade, que era uma forma de gratidão com a superação da vida de merda que tiveram. Essas são as melhores. Mas para te contar, eu estava nesse grupo com as grávidas,
E às tantas, ela disse, eu agora vou pedir-vos a vocês, a senhora lá no meio, a enfermeira, que partilhem uma história, partilhem uma dificuldade, logo, o discurso era muito pela dificuldade, não é? Que é também uma coisa que podemos falar, que é uma coisa que eu detesto, que nunca é pelo... Nós nunca estamos bem como estamos, temos sempre que superar qualquer coisa. Estás a ver? Que é mau, porque assim parece que nós chegámos até aqui sem fazer nada de bom. E ela, mas para ter uma dificuldade que vocês estejam a sentir, que nós sabemos que a gravidez é um estado, não sei o quê. E por acaso, e ela começou, tipo, imagina, na ponta oposta à minha, graças a Deus, e as mulheres começaram a falar, e uma disse, asiática, não sei o quê, porque assim, não. E pronto, e o marido dava festinhas, e ela, passava a outra, que eu estou com retenção de líquidos, eu não consigo pôr os sapatos, não sei o quê. Eu não durmo à noite. E eu estava com cagaço, porque ia chegar à minha vez e eu não tinha problemas. Estás a ver? E eu senti-me, eu disse assim, Gonçalo, ajuda-me aí, pá, diz-me uma merda. Ele assim, mas assim, eu vou ser excluída do grupo, não percebes? Se eu não tiver um problema, as grávidas vão boicotar a minha entrada, tipo, eu até vou achar que não estou grávida, estás a ver? Porque eu não tinha enjoos, eu estava porreira da vida, eu fazia ginástica, eu acordava bem, não tinha ciáticas, não tinha retenção e estava a sentir que não tinha pertença. E às tantas, chega à minha vez, a última, eu sempre a pensar, estás a ver? Eu tive o tempo todo em que as outras falavam a pensar como é que ia inventar um problema, eu preciso de um problema. E quando chegou à minha vez, ela disse, então, e Isabel? E eu disse, eu tenho perda de memória de curto prazo. Não sei o que é que me deu para dizer isso. Ela, curto prazo, elas todas muito desconfiadas. Eu pensei, não vou ser aceito, vamos expulsar do grupo. E ela disse, sim, os outros, sim. Eu, safai. Elas também tinham? Não sei, elas acharam que sim, que aquilo fazia sentido, consegui vender-lhes o meu problema, foi credível. E elas... Mas isso é uma cena. E eu fiquei, eu estava à rasca, estás a ver? À rasca por não ter um problema. Eu pensei, eu estou aqui magra, não sei o quê, vão-me testar. Estou bronzeada, meu marido giro, coisa, loirinha, impecável, aqui, elas todas cheias de líquidos e de ciáticas, não sei o quê, eu tipo, vou ficar sem amigas. Mas é muito difícil porque, aliás, eu lembro-me de estar uma vez a jantar com um CEO de uma grande empresa em Portugal e é uma pessoa conhecida, reconhecida, e dele me dizer, eu não posso comentar com ninguém qualquer coisa em que eu tenha sido bem sucedido. Não posso comentar quando me convidaram para ir ali, não posso comentar quando me deram este prémio, eu escolho mesmo não comentar. E não comento, não é só com as pessoas, não é um post no LinkedIn, não comento com os meus colaboradores e não comento com muitas pessoas da minha família também, porque... As pessoas parece que se dão mal com o sucesso dos outros, parece que... E quem é bem sucedido em qualquer coisa, mesmo que seja uma pessoa que seja mal sucedida em 28 coisas diferentes, mas é bem sucedida numa, muitas vezes não gosta de dizer por este medo de que quando dizemos uma coisa que correu bem, os outros podem achar que nós somos uns grandes convencidos. Quando não é verdade. Sim. E às vezes não te consideram, faz. É terrível. Mas eu lembro de ter tido uma relação, eu lembro do meu namorado, na altura, estar a passar por dificuldades profissionais. E por acaso, por coincidência, era uma altura em que eu estava... Já estou com a spirulina por todo lado. Tens aí o guardanapo. Não, está ótimo. Ok. Eu já ataco isto tudo. No final. E eu lembro-me, e ele estava desanimado, e eu estava numa altura que estava com alguns projetos e todos eles a caírem bem, sabes? Aquela quando tu estás em altas, não é? Quando se diz que estás em altas. E cai uma coisa e cai. E eu lembro-me, às vezes, eu chegar a casa e ter vergonha de contar que tinha fechado, tipo, imagina, 3 projetos. Eu tinha dito, tenho aqui 3 coisas em calha, não sei o quê. Por acaso caíram todas naquele dia. Então eu doseava, sabes? Dizia só uma e depois, para não fazer sentir mal, estás a ver? Que é uma coisa má, não é? Porque ele não estava a ser bem sucedido na vida dele? Sim, porque ele não estava bem, então eu tinha alguma vergonha, assim, tinha algum pudor em chegar ali como se a minha felicidade fosse, tipo uma chapa na cara. Mas é mau, porque a felicidade deve ser sempre balsâmica, não é? E partilhável, não é? Completamente. Portanto, vem daí, tipo, as coisas boas não tens que guardar. Normalmente até se devia fazer um certo pudor com a tristeza, que eu também acho que agora hoje em dia as pessoas, não nas redes, mas, não sei, há um bocadinho aquela vergonha alheia quando as pessoas também, sei lá, imagina que eu agora decidia pegar no meu Instagram e numa noite de merda, miserável, pegava e fazia um direto a dizer que
sou triste e que não tenho ninguém. Pá, aquilo era, não, as pessoas não iam entender isso como uma coisa boa. As pessoas não iam entender aquilo como um momento de verdade. Pode ser, eu não estivesse muito bêbada, não é? Embora in vino veritas, mas imagina que era de manhã. Vamos imaginar que isso era de manhã. Havia quase, tenho a certeza absoluta que assim um arrepio de quase, ai que horror, coitada, ela não devia se ter exposto desta forma, estás a ver? A dizer que estava triste, ou que achava que não via futuro, que ia ficar sozinha, não sei o quê. Isso não é empático, não é? Embora muita gente sinta isso, as pessoas têm alguma vergonha de eu não tenho nada a ver com isso, eu cá não vou ficar sozinha, estás a ver? As pessoas não gostam. E diz-me uma coisa, aí estavas a falar de que as pessoas parece que gostam de ter problemas e parece que tudo tem que ser sofrido. Eu vejo muito eu vejo muito, de certa forma, uma adição a problemas, no sentido em que as pessoas parecem que são viciadas pelos seus próprios problemas e o motivo pelo qual o fazem é porque simplesmente lhes dão uma razão de existir. Quando não tens nenhuma razão de existir, quando não estás num trabalho que te apaixone, quando se calhar não tens as relações que gostavas de ter, a forma mais fácil de sentir que a tua vida é importante é ao teres um grande problema. Quanto maior for o problema, mais importante é a tua vida. Claro. Quanto mais, e claro que isto neste caso não se aplica a todos, há muita gente que não passa por isto, mas quanto maior for o sofrimento, quanto maior tiver sido é porque dá ansiedade, não é? Normalmente a felicidade, lá está, é sempre um estado que parece assim meio pueril, meio assim como um gato que brinca inconsciente, tipo com um novelo de lã, um cão que salta atrás de um pau, não é? Parece assim uma cena pouco trabalhada, mas a felicidade dá muito trabalho. Tu sentes-te com propriedade a dar uma gargalhada cheia de ti, porra, é uma cena que para ser bem feita demora anos, não é? Não é assim uma cena, mas as pessoas desconfiam, eu vejo isso, aquilo que eu estava a dizer em grupos, e eu já passei já fiz imensos retiros e não sei o que, e vejo a união que há em torno da vulnerabilidade e como as pessoas desconfiam das pessoas com força ou isolam-nas de alguma forma, ou porque acham que não precisam. Estás a ver? Como assim? Fala um bocadinho disso que eu estou curioso. Como é que uma pessoa reage a uma pessoa que sente ali força ou que sente ali alguma... Eu acho que os bons apropriam-se disso, vão lá sorver, não é? Os bons e os interesseiros, e os oportunistas. E depois os outros não, porque gostam mais de quem de facto apresenta alguma vulnerabilidade. De alguma forma torna-se mais humanizado. Não é? Porque a felicidade é sempre the pursuit of happiness, é tipo, é o último objetivo na vida, não é? Tipo, não é uma cena para se ir ganhando nos entretantos, não é? Isso, quem está sempre feliz, não é? É por das duas uma, ou não sabe ainda o que é que lhe faz feliz, ou porque é inconsciente e não tem noção se é feliz ou não. Não é porque seja feliz mesmo, não é? As pessoas, eu lembro-me que algumas vezes eu dizia, estou tão feliz, sou mesmo uma pessoa feliz, e as pessoas diziam assim, não digas isso tão alto. Tipo, como se agora de repente viesse um cancro ou um atentado, só porque eu estou, sabes, a dizer isso com propriedade, como se fosse alvo de ameaça. Aquilo que tu dizias, das pessoas desconfiarem. Eu lembro de uma amiga minha me ligar, tenho uma amiga minha que é especialmente, para mim é um maior exemplo assim, dessas pessoas típicas, e ela liga, estás bem? Eu disse, estou ótima, fiz isto, ela, mas estás mesmo bem? Eu disse, eu estou, não sei o que, ela, mas estás mesmo bem? Eu disse, porra pá, se calhar não, se calhar estou na merda. Tipo, não sei, mas se quiseres continuar a explorar. E eu acho que ela só me leva a sério, porque eu digo assim, fiz isto, e há uma data de gente, se tu reparares, mesmo em conversas que diz assim, fechei um projeto e não sei o que, as pessoas que giro, aquele projeto da Eco, não sei o que, sim, esse, boa, não desenvolvem, fazem duas perguntas, fecha capítulo, depois tu dizes, e fechei aquela cena de dar a formação em Barcelona, não sei o quê, boa, com aquele gajo, aquele com não sei o quê, sim, boa, depois tu dizes assim, mas há uma merda que a minha mãe agora tem, conta lá. E há uma atenção para os fenómenos de depressão gigante que não tem só a ver com a questão do interesse genuíno, não é? Para escutar e para apoiar o outro. Tem a ver até com às vezes uma coisa muito mórbida. De repente há algum contentamento em que no meio de tantas vitórias acha alguma coisa que faça descer aquela pessoa perto de nós, sabes? Tipo a humanidade. Que é uma cena má, porque cada vez que uma pessoa sente isso devia ter que trabalhar essa questão. É isso, mas não está bem com a felicidade dos outros, ou porque não está bem, sobretudo, com a sua própria felicidade. Completamente. E isso das pessoas serem viciadas em problemas, não sei se todos temos o nosso problema em que somos viciados, mas é assustador porque depois entra-se num estado de learned helplessness, é de não vamos sair de lá. Vamos ficar para sempre neste problema, vamos ficar para sempre nesta depressão, e é inconsciente, esse é que é o problema. As pessoas não escolhem ficar, as pessoas nem sequer estão conscientes de que aquela...
e isto obviamente não se aplica a toda a gente, mas a algumas pessoas, eu conheço várias, aquela depressão, aquele mau estado emocional fica lá e continua lá, não necessariamente porque ele existe, mas simplesmente porque dá um motivo de existência. E a única forma de nós de facto mudarmos, e aquilo que estavas a dizer de quando vemos, eu pelo menos esta é a minha abordagem, quando há uma pessoa extremamente bem sucedida em qualquer área da vida, eu vou ter com ela e querer aprender com ela. É a primeira coisa que eu faço. Eu quero perceber como é que tu fazes. Tipo, uma história que eu costumo contar aqui, e não vou contar senão o Roger matava-me, porque ele já ouviu esta história 25 vezes, é a história do homem das baratas. Pá, que eu tive baratas em casa e veio um senhor desparasitar aquilo, e foi tipo top 3 pessoas mais felizes que já vi na minha vida. Alegre, a rir, a cantar, 8 da manhã, eu de pijama e ele o Homem das Baratas era um livro. Hã? O quê? O Homem das Baratas. Não, Quando tu disseste não. O Homem das Baratas, pensei que era um livro. É um bom nome de um livro. É, O Homem das Baratas. Vai na volta um dia, quem sabe. E onde é que eu ia com isto? E ele... Que ele era feliz, super feliz e animado e otimista. Sim, mas onde é que eu ia com isto? Casa da tristeza. Nos outros. O herói. Uma pessoa. Sim, exatamente. Obrigado. E ele também, eu também, por acaso também tive trabalhei muito e a minha noite não foi a melhor. E quando eu vejo uma pessoa com este nível de felicidade, eu quero ir ter com ela e perguntar, tipo, porquê? Como? Explica-me, eu também quero ter um bocadinho mais da minha vida, seja uma pessoa que seja extremamente financeiramente abundante, uma pessoa que tenha uma enorme influência social, uma pessoa que gira super bem o seu tempo, uma pessoa com uma enorme saúde, com incríveis relações. Quando um casal, isto acontece imensas pessoas, então entre casais, não sei se sentiste isso ou não, quando vem, eu tenho uma excelente relação com a minha namorada, é das coisas talvez a coisa que eu mais me orgulho na minha vida, é que tenho mesmo uma relação boa com ela. E tenho amigos meus e pessoas que conheço que gostam imenso de ver isso e que vêm perguntar tipo como, e depois tem os outros que tipo, mas ao final do dia há uma inveja grande, e essa inveja podia ser simplesmente transformada num momento de aprendizagem, tipo, toda a gente tem algo para acrescentar, e a partir do momento em que nós reconhecemos isso e começamos a perceber, ok, qualquer pessoa que seja bem sucedida, isso não me faz a mim mais mal sucedido, isso simplesmente me dá uma oportunidade para crescer e aprender com elas. Aí acho que a nossa vida começa a mudar. Porque senão há sempre de haver alguém mais bem sucedido que nós em qualquer área da nossa vida. Mais inteligente, mais rico, mais bonito, mais alto, mais baixo, sim, mais magro. Há sempre, nem pode ser. Sim, estávamos lixados, sim. E para mim o segredo é simplesmente, vou aprender com ele. Também quero lá chegar, também gostava. Sim, vais a testar o teu depósito, sim. Não é? Mas o Homem das Baratas era mesmo feliz. Só porque o Homem das alguém Baratas que mata era... baratas ser... É das minhas histórias preferidas, porque as pessoas ficam um bocado incrédulas. E para mim, eu costumo falar disto para falar da dicotomia entre a felicidade. Eu não acredito na procura pela felicidade, porque acho que a procura pela felicidade implica que nós estejamos sempre à procura de algo que existe no futuro e no exterior, por norma. E este senhor tem algo e é dependente de condições. O Brené Brown fala disto no... E sempre a colocar-te em xeque, que é aquela coisa, no fundo tu estás sempre... quase lá, mas nunca estás lá, estás a ver? É aquela pálida imagem, é como aquelas relações tóxicas em que tu nunca chegas, estavas quase, mas não, sabes? Aquelas pessoas que estão sempre a dar amonas, tipo, quase que podias, ainda não é desta, não é? E tu ficas sempre em penúltimo lugar, mesmo quando és o único a correr, estás a ver? A sensação é que nunca vais chegar. Tu trocas as palavras com uma facilidade incrível. Trocas no bom sentido, Sim. Espetacular. Até me deixas a mim a tentar perceber o que é que estás a dizer. Não sei se sentem o mesmo aí ou não, mas estou aqui a tentar acompanhar o ritmo. Eu estou muito mal dormida e esta spirulina está-me a ajudar. Mas a cena disto, eu acredito na alegria de viver. A Brené Brown no The Gift of Imperfection é completamente diferente. Aliás, tu falas isso, tu tens aqui uma quote. Eu, entretanto, desviei-me completamente da entrevista. Acho que é a primeira entrevista, a conversa que tenho em que, isto é no bom sentido. Não falamos nada sobre mim, ótimo. Não, mas tranquilo, falámos sobre imensos tópicos interessantes. Falamos. Mas tu dizes aqui uma coisa em que dizes desapega à formalidade e uma generosa devoção à arte da vida. Antes só de entrar por aí, tu disseste isto num post Instagram que fizeste recentemente. A forma como eu defino a alegria de viver é que tu estás alegre e feliz. Porquê? Porque simplesmente existes. Não precisas de um motivo ou de uma condição ou de estar a fazer algo ou que algo esteja a acontecer ou que alguém diga algo para estares de facto num bom estado emocional. Tu estás num bom estado emocional porque escolhes estar. Assim como a dor é inevitável. Esta é uma das crenças mais difíceis de se ouvir, pelo menos das minhas. Sim. Mas uma que para mim é importante é que a dor é inevitável, o sofrimento acaba por ser uma escolha. Ou seja, se tu tens 38 anos ou 40 anos e estás a sofrer por algo que aconteceu quando tinhas 7, não quer dizer que tu necessariamente estejas a escolher conscientemente sofrer, mas há formas do sofrimento ser ultrapassado.
E enquanto a dor é momentânea, acontece no momento, levas uma chapada, dói, não consegues fazer um reframing a isso, o sofrimento de certa forma acaba por, não é que seja uma escolha fácil, e não é que não dê um trabalhão enorme, mas acho que todos nós já passámos, uns mais, uns menos, por sofrimentos grandes na vida, e dá para dar a volta. E esta alegria de viver simplesmente diz que eu vou ser alegre porque eu escolho ser alegre, porque não quer dizer que eu não vá ter dias maus, mas eu escolho viver a vida de uma forma alegre. Mas tu não achas que há pessoas que têm mais vocação para serem felizes que outras? Há pessoas que lhes vem mais natural, mas eu não acho que seja uma coisa que seja necessariamente genética. Não de genética, sim. Mas de propensão para. De propensão. Eu diria que... Há pessoas que complicam, há pessoas que simplificam, não é? São padrões. Quando entras mesmo em psicologia fundo, qual é que é a grande diferença entre um otimista e um pessimista? A maior diferença é aquilo em que eles estão focados, é só isto. Ou seja, um está focado naquilo que pode eventualmente correr mal e o outro está focado naquilo que pode eventualmente correr bem. Ou seja, a única coisa que muda aqui realmente é o foco. Agora, acho que é engraçado, mas depois isso é muito inato teu, quer dizer, tu podes ir trabalhando isso e ajuda aquilo que estavas a dizer, referenciaste com as pessoas que de facto fazem da alegria uma espécie das octanas da vida, a vida delas. Já estou com bigode verde. Eu quando vinha agora fiz uma viagem, fui para Montenegro e depois para a Albânia, e depois à Albânia eu ia apanhar o voo, Albânia, Tirana, Bolonha, Lisboa. Eu perdi o voo. Porque, e eu decidi ir para Bolonha, caguei, mas eu fiquei logo contente. Ou seja, a maior parte das pessoas estava muito pedida, muito lixada, a pedir indemnização e não sei o quê. E eu disse assim, caguei. E eu nem hesitei, ainda estava a falar com a companhia, percebi logo que aquilo não se ia resolver, porque o voo a seguir da Ryanair estava em overbooking e portanto eu já só ia amanhã. E em vez de ficar lá paralisada no aeroporto a pagar 7 euros por um copo de vinho enquanto resolvia aquilo com uma gaja que estavam a passar dígito 2, e foi português, pensei, caguei, vamos já meter num táxi. Fui ao Booking, reservei um hotelzinho na Praça Central e meti-me a caminho de Bolonha. Pensei, isto foi mesmo dia meu, tipo, a dar-me um grande presente, porque eu nem sequer contava ver a Itália no final da viagem e acabei por ter essa... Mas eu apropriei-me logo disso de uma forma muito positiva, ou seja, não deixei que houvesse qualquer dolo ou stress do facto de coisa. Mandei uma mensagem ao Gonçalo, que é o pai das minhas filhas, claro, a dizer, olha... perdi o voo, ele até disse, estás toda contente, porque eu acho que a minha voz estava... Mas diz-me uma coisa, isso é um padrão em ti, certo? Ou seja, tu reagiste dessa forma aí, mas eu assumo que no passado tenhas reagido em circunstâncias adversas da mesma forma. Eu não consigo não agarrar uma oportunidade de ser feliz. Eu sou muito fácil, eu sou aquela amiga que é muito fácil de desviar, eu não complico nada, apesar mas sempre foste? Quase sempre, sim. Pronto, mas acho que isso é o interessante, porque a pergunta que tu me fizeste é se achas que há pessoas que são mais assim ou menos assim, e isso é um padrão que existe em ti, e esse padrão tu aprendeste quando eras muito nova, provavelmente, para teres que lidar com alguma situação. Porque as pessoas complicam sempre um bocado. Há um ditado, tu de certeza que já ouviste, que é espetacular, não um ditado, é assim um provérbio que diz, se queres alguma coisa feita, pede a quem não tem tempo. Porque são normalmente as pessoas que não têm tempo que arranjam sempre aqueles 2 minutos de entregar não sei o quê. E se tu pedes a uma pessoa que só tem ali um evento de manhã, ela não sabe, fica ali na saia da bainha, na bainha da saia, não sai dali do coisa, porque não sabe quando é que há de encaixar aquilo, às 10 horas, não é? Aquilo é muito lato e então acaba por... Aquilo fica assim um bocadinho inoperante. E eu acho que essa forma de agarrar as coisas e uma certa fluidez também depois descomplica-te o acesso até aos mecanismos de felicidade. A vida faz a quem se faz à vida, ou seja, eu acho mesmo que atrai, eu não sou crente, ou seja, não acredito em Deus católico, apostólico, romano, mas também não gosto de dizer que acredito numa energia, porque eu não gosto muito da linguagem esotérica, porque também acho que é um empobrecimento sobre a linguagem real, e eu gosto de ser muito pragmática, tenho sempre alguma dificuldade em utilizar os termos certos, mas eu normalmente digo o criador, porque eu gosto da figura do que cria, acho bonito, eu gosto de ser uma criadora, tenho um certo respeito pelas pessoas que criam. Mas acho mesmo a questão das energias, acho mesmo que é real, que quando tu carregas na energia positiva, aquilo atrai coisas positivas, e acho mesmo que a predisposição mesmo no trânsito, quando começas a caralhadas e a não sei o quê, aquilo começa de repente, até um gajo vai bater em ti, não é? Se calhar por trás, porque tu começas a atrair uma carga muito negativa, da mesma forma que quando as pessoas dizem, a ti tudo te acontece de bom, porque não é porque é tudo bom, é porque houve um trabalho. É neutrão, patrão, aquilo é tudo positivo, posição, condição positiva de energia, não é? E depois às tantas a vida
vai fluindo para ti, não é? Porque tu estás receptiva, não é? E o que é que diz àquelas pessoas que dizem que sou uma pessoa negativa, uma pessoa que sofre, uma pessoa que está e que dizem e que tu tentas dizer não, mas há uma forma, dá para ser positivo, e as pessoas dizem mas eu sempre fui assim, é assim que eu sou, eu nasci assim. O que é que tu lhes dirias? Boa sorte. Sei lá. Eu não tenho muita. É assim, eu não tenho muita. Eu não gosto de dizer isso porque é assim. Atenção, nós sabemos que há doenças hoje em dia de depressão e de tristeza e doenças crónicas mesmo sistémicas dos nossos tempos. Portanto, nós também não podemos maltratar as pessoas que não estão Claro. felizes, porque a vida é muito dura para a maioria das pessoas e de facto deixa-lhes muito pouca margem para elas poderem dedicar às coisas delas, não é? Tipo, as pessoas são muito sobreviventes, não é? Muitas delas. Para quem não é, vamos falar desta malta burguesa que até tem uma certa colchão financeiro, que até conseguiria apropriar-se dos seus sonhos. Não vamos falar da malta toda que de facto vive com o ordenado mínimo, não é? Que faz 2 ou 3 turnos por dia, não é? E que de facto não consegue ter tempo para decidir, Maldivas ou Sardenha. Quer dizer, isso é uma cena ou se quer ir ao ginásio, não é? O ginásio que eles fazem é a corrida para o metro, não é? E portanto eu tenho a sorte de ter saído desse limbo grosso, não é? Porque eu tenho nascido numa família com muitos poucos recursos financeiros e dei a volta, mas agora posso advogar-me aos sonhos de que vou criar e vou fazer cenas, não é? Para toda a gente, não é? Eu tenho muito respeito pelas pessoas, não é pelas pessoas tristes, não é um respeito pelas pessoas tristes, porque a tristeza é diferente da depressão ou do negativismo. Eu não tenho muito saco para gente negativa, não tenho e não lhes dou grande espaço. E muito sinceramente, a não ser que venham muito bem encomendados, eu não os puxo para a minha vida. Agora, nunca afastaria ninguém, eu já tive problemas, eu não sei como é que vai ser o meu dia amanhã, não é? Eu sei que não tenho muita propensão, mesmo que tenha uma carga negativa. Imagina que, sei lá, de hoje para amanhã acontece qualquer coisa chata na minha vida que me amputa profissionalmente. E eu não sou do tipo de pessoa de ficar no edredom, eu não tenho feitiço de edredom, ou seja, de ficar a chorar, enramelada, a curtir, tipo, deep shit, lace, de coração partido. É impressionante que as listas as playlists do Spotify mais tocadas são aquelas que incrementam os estados de tristeza, tipo, sim, imagina, tipo aquelas, coração partido, deep merda, abandonou-me outra vez, 3 vezes, abandonou-me 4 vezes, não sei o quê, estás a ver? A malta gosta. E é engraçado que eu no outro dia perguntei à minha filha porque ela tinha criado uma lista que era a deep shit, assim mal escrito, D-I-P, shit, X-I-T, e eu disse, explica-me lá, porque eu sei o que é, uma pessoa está com o coração partido, as lágrimas aqui, nem vais fazer a estrada do guincho, a dizer all by myself, também. Ok, a malta sabe o que é que isso é, dá-se um certo power da tristeza, não sei, mas faz-se uma vez, não é? Não ficas dias e dias seguidos a ouvir uma lista que te enramela, que te põe ali no casulo da tristeza. Mas os miúdos gostam. Ela diz, isso é para curtir a cena. E como é que tu achas que uma pessoa se pode virar? Isso eu concordo sempre. Por isso é que eu digo que o sofrimento, de certa forma, acaba por ser uma escolha ao longo do tempo, porque tu fazes essa estrada uma vez, que calhar podes fazer 2 ou 3, mas a partir do momento em que já fizeste 268 vezes, aí sim é uma escolha fazeres outra vez. O que é que tu dirias a uma pessoa que está a ir para essa estrada outra vez e outra vez e outra vez e parece que não consegue sair dela? O que é que eu diria? Pergunta difícil. Não é muito difícil. Era como no outro dia uma amiga me dizia, eu volto sempre para o meu ex-namorado, não sei o que é que hei de fazer, e eu disse, arranja outra pessoa, e ela, mas as relações estão sempre a mesma merda, e eu assim, mas pelo menos mudas de problemas. Porque se eu sempre os mesmos, não te enjoa. Eu gosto de ter problemas diferentes. Se eu não posso ter desafios diferentes, eu pelo menos tenho problemas diferentes. É que uma pessoa nova vai-te trazer novos problemas. Sim. Mesmo que vejas isso pelo lado negativo, não te vai trazer coisas boas, mas trate coisas mais diferentes. Até é bom para a tua criatividade, porque aqueles problemas tu já sabes chambar. Não é? Ou pelo menos já sabes, vou dar coisa, o gajo agora vai moar, depois eu dou-lhe não sei o quê, depois à noite compensamos, mas é sempre a mesma, até tu estás a ser pouco trabalhado do ponto de vista humano, não é? Aquela pessoa já te, então arranjas uma nova pessoa com novos problemas. Eu digo sempre, quando as pessoas dizem isso, que não conseguem sair desses ciclos, arranja outro, mas isso também vai ser um problema, mas é novo. Vê pelo lado da novidade, exatamente, vai-te dar outra coisa, choras de outra forma, gritas de outra forma, insultas outra pessoa, tens, sei lá, contexto diferente de tensão, estás a ver? Muda isso, não consegues mudar a virtude, muda o problema. Eu acho que isso pelo menos é otimista. Para os pessimistas isso é otimista, é ter um novo problema, uma cena muito...
Não é uma cena boa de se ter. Olha, falando em problemas bons ou maus ou diferentes, fala-me do desapego. Tu falas muito no desapego e eu vejo que tu tens 2 filhas, as tuas loiras, e tu és divorciada e tens a guarda partilhada, e estávamos há bocado a falar, tu viajas 5 meses por ano e gostavas de levar até aos 6. Ou seja, tu pareces ser uma pessoa que de certa forma facilmente se desapega, e quando eu digo se desapega, desapega-se da cena materialista, que se desapega facilmente das coisas e que quer viver e curtir a vida. Fala um bocadinho disto, de que forma é que isto é importante para ti e como é que o praticas? O desapego. O desapego é engraçado que houve um dia um tipo de uma editora que me desafiou para escrever um livro e queria mesmo que eu escrevesse um livro sobre a prática do desapego. E eu disse, mas atenção, eu não sei qual é que é a definição que tu achas que eu faço da prática do desapego, mas não é uma cena esotérica, tipo, desapego dos bens materiais, não. A prática do desapego é o apego às coisas que tu gostas, ou seja, é o desapego de tudo o que não interessa, não é? No fundo, a prática do desapego é pegas-te ao vinho, ao porco preto, à pata negra, às viagens, ou coisa, e depois deixas-te fora, não, no fundo concentras-te no epicentro. Ok. Dos teus prazeres ou das coisas que te coisas e pronto, e focas-te nisso, não é? E a partir daí tu tens que arranjar uma forma de viabilizar os teus prazeres, não é? Arranjar dinheiro para viajar, arranjar dinheiro para comer pata negra, arranjar dinheiro para... Eu pratico o desapego, quer dizer, eu digo que pratico o desapego porquê? Porque efetivamente eu não tenho muitas correntes às coisas, sei lá, eu nunca quis ser proprietária de coisa nenhuma, morro de medo da questão da propriedade. As pessoas, porque é que não gastas dinheiro numa casa? Eu disse, eu adoro a ideia de ser arrendatária, não me custa nada que depois no fim esteja a dar dinheiro para o senhor, eu estou lá a viver, estou a pagar, cada dia tem uma coisa, eu não quero ser dona de coisa nenhuma. Eu mesmo a questão da maternidade já é uma coisa que me afligiu muito, porque passava a ser... São dona, sócia maioritária, não sei como é que é, mas não é? Somos parcialmente donos dos nossos filhos, embora não sejamos donos, porque eles nunca serão nossos verdadeiramente, mas é uma coisa que te traz grande responsabilidade. E até as minhas amigas, que me conhecem bem, os meus amigos, antes de eu ser mãe, elas disseram, e agora tu estás lixado, como é que tu vais fazer? E não sei o quê. E eu disse, eu não vou deixar amaciar por esta coisa da maternidade, tipo, eu nem pensar, não vou deixar de me desenvolver, porque vi ao lado muitas mulheres que de repente, de mulheres passaram a ser apenas mães, quer dizer, de mulher era só utilitário, não é? Era só o facto de terem um corpo, não é? Com pipi e maminhas, de resto aquilo estava tudo ao serviço da cria, não é? Eu achava aquilo uma visão assustadora, não é? Porque só ao mesmo tempo era de uma dedicação, era de uma nulidade do ponto de vista da criação do ser humano, não é? Que alberga a mãe, não é? Que alberga o filho. E então eu acho que no ano em que a Caetana nasceu foi o ano em que eu mais viajei. Até exagerei, ou seja, quando a Caetana tinha 3 meses eu fui para a Tailândia um mês. Uau. E não estava com depressão pós-parto, nem era maluca. Bem, se fosse agora nas redes sociais ia levar na cabeça para caraças, não é? Na altura não existiam, não é? Portanto, ainda bem, mas cara, eu tinha posto na mesma, porque acho que também faz parte, é o que é. Mas a verdade é que eu tinha alguma urgência em mostrar a mim mesma que era capaz de continuar a ser uma mulher focada nas minhas paixões e nos meus interesses e que não ia ficar paralisada pela maternidade, porque a maternidade é muito balsâmica, não é? De repente tu tornas-te responsável por qualquer coisa, não é? Pelo um filho, não é? Um filho é um projeto de vida gigantesco, não é? Portanto, qualquer sacrifício, qualquer esquecimento de ti próprio é quase heroico, não é? Mas eu achava que ainda mais heroico seria se tu conseguisses ser mãe e ainda te conseguisses fazer uma grande mulher. E eu nunca tive aquela coisa de preocupar-me se, depois elas ficavam com carência. Não, depois eu fico forte. E quanto mais forte eu tiver, mais estarei lá para as carências delas. E a verdade é que elas sempre souberam, e eu sempre lhes disse desde pequeninas, às vezes o Gonçalo dizia, elas são pequeninas, elas não percebem que elas tinham um pai há 2 anos, e eu dizia, então, eu estou cá primeiro, minhas. Tipo cerimónia, calma aí com os vossos sonhos. Porque elas diziam, porque o amor é incondicional. E eu disse, não é nada incondicional, minha. É assim, isto é tipo como o príncipezinho e a raposa, tu tens que me cativar, é assim, se tu não te fizeres boa para mim, eu não vou querer ser boa para ti. Mas que é isto do amor condicional? Porque há muito aquela coisa do amor pelos filhos, e os filhos crescem neste mimo, que no matter what, aquela cabrona vai mamar sempre, e eu não vou. Tipo, tu tens que te tornar amável, não é? E eu estou-te sempre a devolver isso, ou seja, eu acho que a questão que eu faço é nunca ter lido sobre questões sobre educação, não tenho saco para esses livros, não tenho muita coisa, gosto muito de ler romances, eu devolvo sempre a corresponsabilidade na educação, ou seja, eu não tenho
que estar a criar sustento, material e pedagogia, não sei o quê, para lhes dar o maior aquário no mundo da educação. É win-win, elas têm que mudar. E elas são tão responsáveis quanto eu por tudo aquilo que vai acontecer ali na casa. Então, há muitas vezes que elas dizem, o que é que vai ser o jantar? Eu disse, eu não sei, vocês pensaram nisso. Uau. E elas, mãe, mas a mãe... Tipo, Elas mãe, têm que idade? a mãe, ela agora tem 13 e 10. Então, mãe, mas és tu que tens que pensar? Não, minha, não sou eu que tenho que pensar. Porquê que sou eu que tenho que pensar? Porquê que eu tenho esse papel? E qual é que é o vosso papel? É vir para a mesa depois de eu gritar 6 vezes? Não. E qual é que é o... Pelo menos questiono-as, não quer dizer que não as alimento, Claro. não é? Não vou dizer agora vão lá comprar o frango, mas vão muitas vezes comprar as coisas. Tipo, imagina, a Caetana no outro dia, eu disse, minha, acabou-se, acordas todos os dias à uma, que é adolescente, e comes cereais, não é? Já não como o almoço, não é? Porque não tem... Acorda e não quer ir comer brócolos com feijoada, ou sei lá o que é. Não, pronto, quer comer os cereais, não é? Porque é o acordar da princesa. E eu disse, olha, os teus cereais são caros, tiras da tua mesada, ela compra os cereais com a mesada dela. Se quer acordar e comer cereais, o ónus desse custo tem que ser assumido por ela, porque o almoço está na mesa e assim é da minha responsabilidade. Eu faço-os muito participantes das suas próprias escolhas. Aquilo, é isso que tu queres? E diz-me uma coisa, o que é que tu gostavas de com isso? Porque isso é claramente importante em ti. Eu vejo em ti que tu tens tu valorizas muito a independência e a liberdade. Valorizas muito isso, é óbvio em ti. Eu valorizo também, consigo reconhecer isso muito facilmente. É isso que tu queres, através dessas práticas, ensinar às tuas filhas? Elas serem independentes? Elas serem self-sufficient? Claro, acho que sim. Eu acho que a maternidade lá está, podia ser uma armadilha, não é? Eu escolhi não cair nesse alçapão de me render. Claro que as adoro, inquestionavelmente, é uma forma de amor muito diferente da forma de amor de uma relação ou de amizade. É uma coisa única, mas dá-lhes um certo cagaço o facto de elas saberem que eu não dependo delas, sabes porquê? Porque é um bocadinho como aquela relação do namorado que não tem bem a certeza, está sempre a trabalhar, não é? Tu pões o gajo sempre ali, está sempre, como eu não sei que não tenho a certeza, ela não está muito rendida, a pessoa está sempre a trabalhar, é como um patrão que te vai elogiando e não sei o quê, mas não te dá grandes sinais ainda, e é importante isso, eu faço-as sentir essa presença, ou seja, que mesmo o amor tem que ser trabalhado, e elas sabem que efetivamente eu sou muito adepta da questão da liberdade. Eu própria dou-lhes muita autonomia, mas eu nunca fiz isso porque achava que era assim que eu iria fazer. Eu fiz sempre assim porque é assim que eu sou. Ou seja, eu nunca tive que subverter em mim ou congelar-me ou ser cruel com a minha forma de pensar ou vencer-me em alguma resistência. Eu sou naturalmente assim, ou seja, mais displicente, como é que eu ia dizer? Não querendo colocar-me no lado da negligência. Às vezes as pessoas perguntam, como é que elas com 3 anos andavam tipo, em São Tomé, tipo, no meio da lagoa com numas pirogas, assim, com que os miúdos lá tinham. Os miúdos já sabiam nadar, estás a ver? Eu perguntava, vocês sabem nadar? Não, mas eles também não. Eu pensei, ok, eles não se isto virar. Mas eu não tinha essa, sabes? Eu nunca fui muito cautelosa. Eu ainda ontem estava a contar essa história. É a única vez que a Caetana caiu de um tronco que estava, e elas sempre foram muito dinâmicas da natureza, eu sempre as deixei, e as pessoas sempre vieram dizer no restaurante, está ali uma criança em cima do telhado. Eu sempre disse aos meus amigos que eles procuravam os filhos assim, eu sempre procurei as minhas assim, porque elas de facto andavam e trepavam, são assim muito macacas nessa, eu sempre lhes dei muito, e nunca estressei aquela coisa, não, que vai cair, que normalmente eram as pessoas no restaurante, está uma criança ali em cima do telhado, não sei se podem ver. Eu ia lá e houve uma vez uns senhores num turismo rural que eu estava a ver, está uma criança a atravessar uma ponte agarrada a umas cordas, que era tipo a minha filha. Eu sabia que ela já tinha feito aquilo, mas as pessoas muito em pânico e obrigam-te a ter uma coisa de pânico, não é? Senão tu ficas inconsciente, se tu não reagir, estás, olha aquela mãe, tipo, está-se a cagar. E eu, é sério? Numa corda, numa ponte, vou lá ver. E cheguei lá e ela estava a fazer aquilo que eu já tinha visto fazer, 6 vezes. Claro que era um bocadinho arriscado para uma criança de 5 anos, não sei o quê, tinha umas pedras, um riacho feroz em baixo, mas ela tinha agilidade física. E houve um senhor que não aguentou e com outro resolveu descer para as margens do rio e ajudá-la. E eu disse, não lhe toquem. Eu disse, não lhe toquem que ela vai cair. Dito e feito. A única vez que ela caiu foi quando eles a tentaram ajudar. Porquê? Porque quando tu não te vences, não é, confias-te ali a alguém, tu deixas-te... Deixas-te ir, não é? Não te agarras com a mesma força, não é? Diz-me uma coisa aí, porque, e relacionado com o primeiro tópico que falámos hoje, as pessoas não terem uma rede de segurança,
acho que é das coisas mais importantes para o crescimento do ser humano, porque a partir do momento em que sabes que quando caís alguém vai lá estar, tu vais ter muito mais facilidade em cair, o que tu estás a dizer agora. Mas ao mesmo tempo, parece que se isso for cedo demais, como estamos a falar da filosofia existencialista, se isso for cedo demais, ao mesmo tempo também pode criar ali um trauma de ainda é muito cedo para mim não ter uma rede de segurança. Não sei se já pensaste nisso ou se isso aparece nos pensamentos, como é que tu lidas com isso? De nunca te questionaste, tipo, de certeza que as pessoas já te questionaram, obviamente, mas tu tens a tua própria personalidade, nunca te questionaste, tipo, pá, será que não estou a ser demasiado livre com elas? Será que elas já têm capacidade para ouvir estas coisas? Não? Não, eu tento não ser muito permeável a esse tipo de coisa, não por nenhuma apatia ou para dizer, não, agora sou tipo, eu não quero ouvir o que é que a malta tem para dizer sobre estas questões, mas porque eu acho que nas questões de educação isto tem muito a ver com a tua intuição e eu não quero questionar, eu não saberia fazer de outra forma, eu às vezes começo a fazer Excel e ponho no frigorífico e digo que vou controlar e depois no dia a seguir aquilo já falhou, está lá o ímã, está aquele mapa a olhar para mim dos salvo-condutos e das coisas que eu impus fazer, que entanto li não sei aonde, e eu falho sempre. Eu sei as coisas em que eu sou boa na educação das minhas filhas e eu sou ótima a potenciar cúmulos de vivência, sou ótima a levá-las, elas ordenharam, elas já pisaram vinho, elas já pasturaram, elas conhecem de cor as serras todas do país, subiram e desceram, fizeram rafting, canoeing, tiveram em Moçambique, mas não foi tipo, meu puta, andaram pelas ilhas, tiveram no meio de cavalos selvagens, tiveram no meio de leões, todas as experiências, andaram com os miúdos em São Tomé, dormiram na aldeia, fizeram comida na fogueira, estás a ver, espetaram o frango no tacho. Eu até me lembro uma vez, nós fomos a uma aldeia que era a Roça do Macaco em São Tomé e vieram as criancinhas e 48% da população em São Tomé tem menos de 14 anos, né? Portanto, imagina aquilo, é tipo a terra dos meninos perdidos do Peter Pan, é tipo um recreio a céu aberto, é só crianças. E apesar de haver algumas crianças ocidentais, eles normalmente não as veem muito, sobretudo as crianças não estão acessíveis nas roças a brincar com as outras, não é? Ou nos ilhéus, ou nos resorts, e onde eles não deixam entrar as criancinhas pretas, ficam assim um bocadinho vedadas, não é? Só quando tu sais off the beaten track. E eu lembro-me, nós fomos jantar a essa roça que não tinha energia elétrica, tinha assim no gerador, era a gasolina, e aquilo também não tinha copos e os copos eram as malgas do maracujá, não é? Tu tiravas e depois bebias o vinho de palma na coisa e aquilo era tudo assim muito arcaico. E o jantar ainda não estava pronto e veio lá uma senhora assim ambrosa e dizer assim, as meninas não querem ir caçar o jantar, e eu caçar, eu pensei, faz-se caçar, assim, a Camila tinha 3 anos, atenção, a Caetana 6, eu, caçar? Ela, sim, é a galinha. Então o que é que era eles para caçar a galinha? Que era uma coisa que para nós era muito cruel. Era, os miúdos pegavam em pedras, iam atrás das galinhas andar assim, até que se está na cabeça, até a galinha ir desta para melhor. E então eles deram assim uma pedra à Caetana e à Camila, e a Camila toda contente, tinha 3 anos assim, mas a Caetana virou-se para mim assim, mas eu posso mandar pedras às cabeças das galinhas, tipo? E eu disse assim, aqui podes, minha. E ela estava tão feliz. Imagina que aparecia um jogo de computador, a galinha aflita, tipo, se filmasse essa cena agora aqui, as pessoas morriam, tipo, que horror. Mas eles lá fazem isso e ela estava toda contente, até porque aquilo era meio travessura, não é? Uma coisa de uma galinha, apanhavam as pedras, pumba, até que acertaram na galinha, nós comemos o jantar que eles caçaram. Uau. Efetivamente. E eu não tentei, cara, quem é que era eu para chegar ali à roça e dizer, os animais, não podem fazer, pensei, vão matar a branca, dizem, olha esta, está-se a passar, olha esta agora a coisa. Em Roma, ser romano, e eu sempre lhes ensinei muito isso, se é assim que se caça, miúdas, vão à caça, e elas trouxeram a galinha. Se perguntas que elas agora aqui andam a mandar pedras às galinhas, não, mas porquê? Porque elas sabem perfeitamente, viveram essas realidades, que naquele contexto raw, em que aquilo se fazia, não é? Num contexto muito diferente, culturalmente, sociologicamente diferente, era possível mandar pedras às cabeças das galinhas. Isto assim parece estranho. Aqui elas não vão andar. Imagina agora chegarem a uma quinta e aviarem com uma pedra calçada na cabeça do galo. Não fazem isso, não é? Mas essas circunstâncias de educação são muito potenciadoras do desenvolvimento delas. Eu assumo que o pai seja totalmente diferente. É um bocado. Eu aposto que o pai há de ser mais protetor, há de ser mais
mais pai galinha, mais... Assumo eu, porque por norma as energias opostas são aquelas que se atraem. E tu tens uma energia muito de liberdade e independência, quer dizer que o pai há de ter uma energia mais de estar mais próximo. Olha, e de nós conexão. quando viemos de São Tomé, é um exemplo muito claro para ver as diferenças. E eu adoro o Gonçalo, que é mesmo assim, muito meu amigo. E tive muita sorte com o pai das minhas filhas. Mas ele é uma pessoa com abertura, mas sim, mas é mais, por norma, mais cauteloso. Quando nós viemos de São Tomé, nós apanhámos uma coisa lá que é o bicho do pé. Eles têm, que é uma espécie de uma larva. Okay. Porquê? Porque eles têm imensos porcos na praia. E o cocó dos porcos na areia, depois tu andas na areia, enfim, não interessa, que não é muito bonito, mas há uma larva que se aloja no teu pé e depois vai fazendo uma pequena erupção cutânea preta, aquilo dói porque sai um bicho, não é? O bicho desenvolve-se no teu interior e depois sai, normalmente nos pés. Mas aquilo para os locais, só os locais é que têm, é raro os turistas terem, eles atestaram logo que nós éramos muita coisa porque apanhámos essa merda do bicho, não é? Só os locais é que apanham o bicho. E quando nós chegámos cá, aquilo tu não notas logo, a Camila a Camila, a Caetana e eu tínhamos essa cena, começa a aparecer uma erupção e eu pensei, isto é o bicho do pé, que já tinha ouvido falar. Deve ter um nome técnico qualquer. Por acaso, nessa semana, não me lembro porquê, mas eu fiquei com a Caetana e o Gonçalo ficou com a Camila. E eu já tinha visto, o meu já vocês tinha fazem saído. Isso assim, ou seja, não fazemos, mas nessa semana por uma questão de festas ou de havia qualquer coisa, não sei dizer, mas houve uns dias em que nem pensar, porra, senão estava sempre com ela, já viste? Mas é mesmo terrível, não, semana assim, não, tá bom. Elas uma vez propuseram quando estavam a dar mal de separar e eu disse assim, nem pensar, e nós ficávamos sempre com vocês. E vocês encontravam-se no Natal, não, na Páscoa. E então eu lembro-me que o meu bicho acabou por sair e eu tirei. A Caetana, que era muito desenvastada, tirou com um corta-unhas e o Gonçalo foi fazer uma biópsia. Não acredito, sério? E Ele vocês fartaram-se de gozar com não, ele? ele disse, estas coisas levas as crianças para estes sítios, vêm cheios de bichos, não sei de quê. Ele foi fazer uma biópsia à miúda? Não, ao pé, tirou, pôs Sim, num coisa, levou, sei lá, foi fazer todo um coisa. Eu disse, eu já tinha dito que isso era bicho no pé. Mas ele foi fazer uma biópsia. Sim. Nós cortámos com o corta-unhas. Mas ele é mais cauteloso. E elas beneficiam de ter estas duas abordagens? Eu adoro, eu acho isso muito bom. Até acho que as pessoas às vezes correm o risco de tentar tornar os ambientes muito homogéneos e depois, no fundo, elas deixam de aproveitar aquilo que é um dos grandes recursos, não é? Se calhar a melhor coisa que adveio de uma coisa má, que é sempre uma separação, não é? O facto de não viverem com o pai e com a mãe, que é poderem enriquecer em ambientes muito diferentes, não é? Eu lembro às vezes o Gonçalo dizer ao princípio, isto da tua casa é só fumo e garrafas e pessoas a entrarem, não sei o quê. Ao princípio eu percebo, a malta não sei o quê. Eu disse, não, minha casa é a minha casa, a tua casa é a tua casa. Tipo, as crianças não têm sinais maus tratos, mas não, está tudo bem. E cada um cresce. Aquilo que tu fazes é o teu ambiente. Claro que há regras boas de se ter, não é? Tipo, a hora de deitar, sei lá, saber que a pessoa tem algum cuidado com a alimentação, mas ele sabe que isto tem só a ver com uma filosofia de vida, não é? Quer dizer, quer eu, quer ele, cuidamos imensamente bem delas e é inquestionável o nosso amor. Eu, por acaso, houve também uma história gira que era, a Camila nunca, sabes aquela coisa da fada dos dentes? A Camila, os dentes nunca lhe caíam, ela estava naquela fase de cair os dentes e os dentes nunca lhe caíam lá em casa e eu estava desejosa de ter aquele episódio da fada dos dentes, estás a ver? Só que, estranhamente, e ela já estava a segurar o dente e eu disse assim, mas faz-se com a Camila, então mas isso não... E ela, não, porque ela na sexta-feira ia para a casa do pai, isto vai cair em casa do pai. E depois percebi porque é que ela queria que caísse em casa do pai, porque eu dava 2 euros e o Gonçalo dava 20. Eu pensei, elas vão começar a arrancar os dentes, 20 euros o dente, a tua fada dos dentes, não admira que aqui nunca caia um dente. E depois nem sequer me lembrei, por questões de educação, se calhar até num divórcio, quando as pessoas se dão bem, deviam falar do preço da fada dos dentes, a quanto é que está o dente. Era uma negociação, porque claro que elas não queriam 2 euros para 20, eu também não deixava, até segurava o dente, não é? Ela andava assim, só queria comer papas, que é para aquilo não cair lá em casa. Eu tenho, os meus pais são divorciaram-se quando eu tinha 3 anos. Eu lembro-me de ter um amigo uma vez que me disse quando eu tinha 16 ou 17 anos, um amigo que eu conheci no secundário, que me disse, Fred, não sei o quê, eu sempre tive um bocado de pena de ti porque tinhas pais divorciados e ele vinha de uma família em que estavam casados e se calhar aquilo que lhe tinha sido ensinado é que pais divorciados davam famílias horríveis ou coisas do género. E foi, acho que até hoje, até ao dia de hoje, foi a coisa que mais me apanhou de surpresa, sabes? Era como se do nada um copo começasse agora a voar. Eu fiquei tipo,
nunca na vida me tinha pensado isso, porque para mim ter pais divorciados foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Também não tenho a experiência oposta, Sim, claro. mas o meu pai tem uma energia masculina muito grande, a minha mãe tem uma energia feminina muito grande, ou seja, veem a vida com olhos diferentes e têm experiências de vida diferentes e têm um modelo do mundo diferente. E eu ia passar o fim de semana à casa do meu pai cada 2 semanas, na altura era assim que nós fazíamos. E isto, a mim, pelo menos, propensiou-me a desenvolver 2 lados completamente diferentes de mim e ajudou-me imenso a ser. E não sei até que ponto é que, se calhar, quando as pessoas estão casadas, não que eu diga que divorciado é pior que casado, porque quando eu for casado, se calhar, quando as pessoas casam não se querem divorciar, eu não vou querer divorciar. Sim, claro, ninguém quer. Ninguém quer quando se casa, obviamente. Mas, de certa forma, será que, diz-me, se calhar, experiências das tuas amigas ou daquilo que vês, porque eu não tenho assim tantos amigos casados já, quando há um casamento e o pai e a mãe, um há de ter uma energia masculina mais forte, uma energia feminina mais forte, independente se for o pai ou a mãe, mas sentes que se calhar seria mais beneficial se ambos mantivessem o seu core de energia e trouxessem um bocado de desacordo nas decisões dos miúdos, porque a partir do momento em que há um acordo total e os dois veem o mundo da mesma forma, os miúdos vão acabar por ser criados ultimamente apenas com uma perspectiva da vida. E está a perceber o que eu estou a dizer? Ou seja, a minha pergunta é, tu sentes que os teus amigos, as pessoas que tu conheces, pessoas casadas, que ou o pai ou a mãe se adapta à forma de pensar no outro para criar a criança com o mínimo de conflito possível, e qual é que é o resultado disto? Não, eu acho que isso não acontece porque a maior parte das pessoas não tem uma relação boa pós-conflito. Okay. Ou seja, nem sequer é às bases desse entendimento. Okay. Eu acho é que normalmente as pessoas tentam, por uma questão de bom senso, diminuir o grau de desconforto das crianças, não é? Tentando que elas tenham as rotinas o mais regular possíveis, não é? Acho que às vezes os pais centram-se muito, às vezes quando há uma questão concorrencial de se baterem um com o outro para ver quem é que lhe dá melhores condições aos filhos, que depois também há uma cena às vezes muito feia. Sim, divorciados, okay. Quando se separam. Estou sempre a falar depois de se separarem. Mas acho que as pessoas têm muito medo da questão do sofrimento dos filhos e eu até me lembro de dizer há pouco tempo a uma amiga minha, mas que eu não tenho dinheiro, eles agora tinham um quarto só para eles, na casa do pai têm, assim, pá, então é na tua, e qual é que é o problema? Na tua dormem os dois e se tiverem que dormir na sala, só lhes vai fazer bem, não te centres tanto na poupança do sofrimento deles, diminui o teu, porque tu precisas mais força do que eles, porque eles vêm a teu reboque, não é? E, portanto, quanto mais forte tu tiveres com as tuas decisões, mais conforto lhes vai dar. E depois o que é que interessa? Se eles dormem, porque depois o pai vai dizer que não tem. Então e que mal é que tens? Tu não tens de ter vergonha neste momento, não tens condições de vida para dar aos teus filhos um quarto para o menino e um quarto para a menina. Eu dormi e éramos 5 irmãs no mesmo quarto, não é? É assim, o que lhes vai dar a eles é exatamente essa musculatura também de perceberem que há ambientes diferentes, que o pai e a mãe têm vivências diferentes e que não há vergonha de um ter mais dinheiro ou de menos dinheiro, independentemente se um herdou, se o outro trabalhou, nada. E aquilo também faz bem a ela, porque vai lembrar a ela que ela tem que fazer um esforço de superação sobre aquela condição, se efetivamente quiser. Mas não confere maus tratos as crianças passarem por flutuações de coisa, bem pelo contrário. Acho que só lhes dá elasticidade. Eu tento aproveitar sempre o máximo de cada dificuldade. Ou seja, é sempre chato uma questão de divórcio, porque a pessoa fica lesada, porque estás quebrada, estás mais fragmentada e ainda queres garantir que as crianças tenham ali um mínimo de dolo, que eu percebo, não é? Que é para... mas por outro lado, se poupares tanto, estás tão desgastada a tentar manter o status que nem te lembras de energizar a ti próprio. Portanto, acho que as nossas lutas às vezes são um bocadinho fúteis, não é? Acho que se nós tomarmos aquelas coisas, pronto, este agora é o meu ponto de partida, não é? E eu vou-me apaziguar sobre isto, depois até te consegues ir buscar combustível de outra forma. E as crianças não sofrem assim tanto com o facto de dormirem na sala ou terem que dormir... não, isso são falsas questões, até são questões muito burguesas, não é? E basta ir à África e outros sítios e ver, não é? Quer dizer, não é por aí, não é? Se o pai pode dar uma PlayStation aqui não dá, amanhã é que ela a saber, porque a coisa tem uma piscina, quer dizer... Sim, o miúdo não vai ser mais ou menos feliz por causa disso. Não, e cada um propicia as mesmas coisas. Eu até me lembro uma vez que depois cais neste exagero dos divórcios, porque estas crianças que nós, não tanto desta geração, porque da tua ou da minha é um bocado diferente, porque havia uma culpa envergonhada social relativamente aos divórcios. Estas crianças, não é? E as minhas andam num colégio que até é privado,
E 70% dos miúdos são filhos de pais divorciados. Elas vêm ter comigo, os miúdos, e perguntar: a Camila está com a mãe, está contigo? Ou está com... Para os miúdos isto é um discurso muito corriqueiro. Está com o pai ou com a mãe. Já não é um issue o ser divorciado. Mas Até já os teus pais estão juntos. Já foi. Como na tua geração ou na minha, quer dizer, os pais divorciados era uma cena que não se falava, era frágil do ponto de vista, colocava-te numa posição de vulnerabilidade, coitada da criança. Os pais nem estão juntos, estás a ver? É absurdo. Hoje em dia, estas crianças, eu vejo, por exemplo, e comparo relativamente a algumas pessoas que eu conheço são casadas, e os pais estão a trabalhar, eles fazem ATLs, os miúdos, chegam aos 15 dias de férias, os pais tiram 15 dias e não sei o quê. Estas crianças, filhas de pais divorciados, estamos a falar sempre de uma franja da sociedade com algum dinheiro, poder económico, pronto, não vamos falar de toda a gente que não consegue sequer acompanhar. Mas no meu caso, que lhes posso proporcionar, elas fazem 15 dias de férias comigo, depois fazem 15 dias de férias com o pai, depois fazem uma semana de férias com o pai no Natal e outra comigo, não é? Sempre a diversificar, sempre em ambientes diferentes, quer dizer, elas estão no lucro, não é? Têm 2 casas, 2 quartos, 2 mochilas, 2 armários. A empregada é a mesma, porque nós partilhamos a mesma empregada, que é a Fátima, que é tipo da nossa família, e que está na semana com o Gonçalo e depois está na semana comigo, que é ótimo. Tipo assim, ela no fundo é a pessoa que elas veem sempre. Foi a pessoa que elas nunca se divorciaram. Que é ótimo que ela assim sabe que não repete o bacalhau com natas porque elas comeram e traz cuecas de umas casas para as outras. Tipo, quando fica desequilibrado de meias, é ótimo. E é muito bom ter essa capacidade de partilhar. Diz-me aqui uma coisa. Este meu amigo e muitos outros amigos que eu tenho, e várias pessoas que eu conheço da minha idade, têm pais que estão em casamentos de há 10, 15, 20, 30 anos, e eu diria que a maioria deles são extremamente infelizes. Ou seja, são casamentos em que as pessoas já não têm o mínimo de afeto um com o outro. No outro dia perguntei a uma pessoa que conhecia e só perguntei, mas tu estiveste a jantar mas há afeto? Porque eu, por exemplo, quando estou com a minha namorada, eu gosto há afeto, eu tenho afeto com ela, quero lhe dar um beijinho, elogio-a todos os dias, não há um dia em que eu não diga que a adoro e lhe dê um beijinho. E isto é o mínimo. Eu sou uma pessoa só com ela extremamente ternurenta. Isso é bom, isso é bom. Mesmo, eu sou super desapegado, independente e livre. Mas é engraçado, mas eu também sou, estás a ver? É engraçado que eu também sou muita coisa e nas relações eu sou até muito dada e cada vez gosto mais disso. E quanto mais autoridade tu tens sobre a liberdade, mais gratidão tens por esses momentos de carinho. Eu com elas também sou muito dada de dizer, e eu não cresci a ouvir isso, ou seja, eu tive uma formatação muito dura, muito seca e cresci sem pai, não sei o quê. Portanto, eu tinha até bases para poder fazer uma réplica, sabes? Que elas, normalmente, os modelos tendem-se a repetir. Sim. E eu, pelo contrário, tipo, acho mesmo, educo-as mesmo não a dizerem o amo-te e a não pouparem nas palavras de carinho e não olharem nos olhos. Elas até dizem, mãe, estás sempre a dizer para nós olharmos nos olhos, mas as pessoas atrapalham-se. Porque elas depois olham assim, eu disse assim, ok, meu, também não podes olhar assim, que a pessoa acha que está, tipo, sei lá... Não é? Tipo, a ser coisa assim, mas as pessoas baixam os olhos e assim, porque é normal. E assim, mas tu continuas a olhar, porque eu também lhes digo sempre a questão de dizerem bom dia ou serem simpáticas, e elas, mas às vezes as pessoas não são simpáticas, e assim, então vocês são ainda mais simpáticas. E vocês vão sempre vencer pela simpatia. E mesmo que as pessoas nunca sejam simpáticas com vocês nunca tiveram o ónus de se equilibrarem por baixo. Portanto, vocês saem sempre soberanas na vossa simpatia. Dizer bom dia, a pessoa não diz assim, bom dia, e a pessoa não diz bom dia, vocês carregam mesmo. E se eu te não diz, que se foda, olha, fica com ele. Porque eu dei os meus 3 bom dias em escalas cada vez mais agudas e de felicidade, se não soubeste receber, pá, sei lá contigo, não é? E elas são assim, muita bom dia, e carregam muito naquele primeiro momento inicial, que é bom, tipo, passou bem forte, o abraço carregado, estás a ver? Acho que isso é muito importante. Agora, essa questão que estavas a dizer dos serem infelizes, eu acho que isso não é só uma questão geracional, tu de certeza que vês em amigos teus namoros continuados de pessoas que, pá, as relações é um campo muito lixado, porque eu acho que o amor está sobrevalorizado. O amor. Fala disso. Porque acho que a cultura ocidental toda, os filmes de amor, a literatura romanceada, não sei o que, nós pusemos muito ónus na relação. Ou seja, tu até podes ter tudo, mas se não tiveres o amor é quase como se não tivesses nada. E não é bem assim. Porque o amor próprio tem que ser sempre superior ao próprio amor. Ou seja, na prática, as pessoas só deviam estar aptas para amar depois de se conseguirem amar elas próprias. E só estão. Isso é, a Brené Brown fala muito disso, só estão mas mesmo. Como a maior parte das pessoas não chega, o que faz é que as pessoas entram na relação numa supressão de vazios e quer dizer, e 1 mais 1 não é 1, serão sempre 2, não é?
E há um sociólogo que é o Lauberman, eu não sei se é esse o nome dele, não quero estar a dizer nenhuma incoerência, que é um polaco que tem um livro muito conhecido chamado O Amor Ilíquido. Não sei se sabes o que é. Nunca vi. Ele é um senhor com 80 e tal anos, procura no YouTube porque os vídeos dele são deliciosos. Porque ele é antropólogo e sociólogo e é um estudioso das relações. Mas não é um estudioso assim pela rama, não é Chagas Freitas, não é uma cena assim levezinha da frase feita. É um gajo com profundidade, que é um velhote amoroso, mas que depois fala de uma forma muito pragmática. E estão-lhe sempre a tentar fazer questões sobre as relações. E ele estuda os processos de namoramento, estuda como é que as pessoas se desenamoram, não é? Toda a gente sabe os processos de folina, a dopamina, aquelas coisas, as reações todas químicas que acontecem quando a pessoa se apaixona, mas ninguém sabe como é que isso se desliga. Ajudava muita gente, não é? Ao fallout, não é? E ele diz que quando as pessoas lhes perguntam pela questão das relações, ele resume sempre e diz assim, olha, eu vou falar assim muito simplesmente de um básico para a sociedade civil entender. Só há 4 operações matemáticas, não é? A soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Nas relações só pode haver duas operações. A multiplicação ou a soma. Sempre que te subtrai ou divide, tens a tua resposta. Ele diz isso e com muita razão, é verdade. Não é suposto uma pessoa dividir-te, ou seja, colocar-te entre ti e os teus sonhos, não de uma forma de espadachim, não é? Não é suposto. É suposto a pessoa ser um veículo também, potenciar. Claro. Se a pessoa também te subtrai, ou seja, de alguma forma te diminui, não te exponencia, não é? Tu ficas mais pequenino, mais concentrado, mais refugiado, também não é bom, e efetivamente é. Se nós queremos ver uma relação, e isto é uma pergunta muito básica para fazer às pessoas que estão em más relações, destas 4 operações matemáticas, quais é que entram na contabilidade da tua relação? Ele está-te a somar? Ela está-te a somar? Ela está-te a multiplicar? Não, está-te a subtrair, a dividir, põe-te a milhas, não é? Claro que eu sei que depois esses processos do põe-te a milhas é muito... Não é nada fácil sair de uma relação, mas efetivamente, esta vida é muito curta, não é? Nós temos mesmo que estar com alguém que puxa por nós, não é? E que potencia mesmo o lado de piegas, o lado do dar, não tem que haver jogo, ou de ser durão, ou de ser não sei o quê. Nós estamos aqui, a pessoa tem que ser ali um amaciador, não é? Um bom complemento, não sei. Diz muito que tu tens 3 níveis de relações. Tens entre takers e takers, ou seja, pessoas que simplesmente querem para si, e é uma relação, eles chamam-lhe de neurótico, é impossível. Tens de giver para taker, em que há uma pessoa que se quer dar à relação e uma que só quer retirar, não funciona também porque uma das pessoas eventualmente vai ser desgastada. Mas quando tens 2 pessoas que estão num bom estado emocional e estão a dar tudo pela relação, aí é que é onde as relações de facto florescem, mas não quer dizer que floresçam para sempre. E eu gostava de saber aqui, porque de facto, quando o meu amigo me confrontou sobre isto e eu vi a realidade dele e de outros também, que pais infelizes e que não necessariamente estão a dar um exemplo do que é um amor verdadeiro aos filhos, porque é que tu achas que as pessoas não saem de lá? E dando a tua experiência de vida, como é que tu ultrapassaste isso? Não sei se sentiste alguma tensão em ti também, tipo, já temos as filhas e se calhar devíamos era ficar juntos. Como é que tu ultrapassaste isso e que conselho é que darias a quem está nessa fase? Enfim, eu não gosto de me prolongar onde eu não sou feliz, não é? Essa sintomatologia é muito viva em mim, ou seja, aquilo acusa logo, é quase como se fosse epidérmico, não é? Eu quase que fico com bolhas ao ouvir da cor da spirulina, estás a ver? Eu quando não estou bem, eu não consigo disfarçar, aquilo começa-me a produzir uma cena e eu não consigo, fico ali um bocadinho aflita com essa, para mim tem que ser sempre uma urgência de alterar de alguma forma esse estado. O que acontece algumas vezes quando as pessoas deixam de prolongar nas relações é porque há outras áreas da vida delas que estão a adubar e portanto elas de alguma forma vão buscar alguma energia a essas áreas para depois pôr ali, mas depois é sempre um tirar daqui e pôr ali, é uma cena que safa, não é? Uma cena que dá. Eu quando percebi que já não era feliz, ou seja, tinha uma relação de amizade mais do que uma relação de paixão. E eu queria viver com paixão, porque eu gosto de pôr paixão, acho que é um ingrediente que eu ponho em todas as coisas que eu faço. As pessoas vão dizer, isto pode começar com estratégia, ou com engenho, ou com ambição, mas para mim tem sempre que ter paixão, não é? Atrás da paixão vem o dinheiro. E quando eu percebi que aquilo não tinha paixão, não aquela necessária para aguentar uma relação de sexo, de amor, de coisa, não suportei, não quis ficar mais e disse exatamente abertamente, quer dizer, mas não houve nenhuma sacanice, o que é bom, não é? Porque a construção de tudo o que vem a seguir também tem muito a ver com o momento em que as coisas crasham, não é?
E o facto de haver sempre respeito e honestidade é uma coisa muito boa naquilo que vem a seguir. Eu acho que as pessoas normalmente prolongam porque as pessoas têm muito medo daquilo que desconhecem, não é? Sabes que as pessoas não têm propriamente uma atração pelo desconhecido, não é? A maior parte das pessoas tem muita resistência à mudança. Não é à toa que se diz que a mudança só acontece quando a dor de permanecer igual é pior do que a dor de mudar, não é? Sim. Mas aí já é um estado lastimável, não é? Já estão na merda que lá está, que trocas de problemas, não é? Um problema novo. Não é? Isto eu já não quero, não é? Não sei o que é que me espera a seguir. Não é à toa, não havia 400 descobridores a serem em caravelas portuguesas, não é? Haviam 2, 3, não é? E no barco o resto era obrigado, não é? Era a galera, não é? A malta não quer virar novo mundo. Eu tenho isso em mim, que é uma coisa, tipo, eu adoro novidades, eu adoro a adrenalina, eu adoro quando tiro o talão do multibanco e aquilo estava quase em negativos, dá-me assim uma cena de, foda-se pai, tenho mesmo que fazer dinheiro, estás a ver? Eu gosto desse cagaço, eu tornei isso em adubo, em fermento, eu gosto. Aquela coisa, não te dá, não, adoro quando chego com 200 euros na conta, fui para a Bolívia e penso, foda-se, grande inconsciente, como é que eu vou pagar a renda? E invento uma cena e lanço, não é? Eu gosto desse cagaço. Isso mantém-me. Não estou no limite do coisa, porque agora tenho 2 filhas, não posso descontrolar, mas um bocadinho gosto, assim com um certo cagaço de que o chão vai caindo atrás de mim. Eu gosto daquela cena do Indiana Jones, quando ele faz o leap of faith, quando ele vai andando para a frente, o chão vai caindo para trás. Eu gosto de saber que a vida é um bocadinho assim, ou seja, cada passo que eu dou para a frente já não posso voltar atrás. Dá-me uma sensação de foco, de responsabilidade. Para mim isso é muito importante na minha caminhada e lá está, por isso é que eu acho que as pessoas ficam nas relações porque é um mal que já conhecem e incredulamente as pessoas têm mais conforto no mal que conhecem do que num bem estranho. São verdade, olha, vamos ficar assim. Pessoal, Isabel, obrigadíssimo. Falámos obrigada. Aqui, nem sei quantas horas é que tivemos aqui, mas foi muito bom. Estivemos aqui quase 2 horas. Olha, foste acho que das pessoas de longe que teve aqui mais tempo. 1h40. Bem, vamos acabar assim. Para as muitas pessoas que ficaram fascinadas com a história da Isabel, podem segui-la em Isabel Saldanha no Instagram. Vão ao seu site isabelsaldanha.com e vão ao ganhodopépreto.com também. E para ti, para te manteres updated com o podcast e outro conteúdo, até mesmo desenhado apenas para te ajudar a ser melhor e a viveres com mais qualidade de vida, podes-me seguir no Instagram em Fred Canticastro ou F Canticastro. Subscrevam o canal do YouTube e façam um rating onde estiverem a ouvir em podcast, estiverem a ouvir este podcast. Para acabar, deixem-me agradecer à equipa que fez com que isto tudo aconteça e, com uma enorme salva de palmas, ajudem-me a agradecer à Isabel por esta excelente conversa. Uma enorme palmas. Obrigado, Isabel. Obrigado. E até à próxima, pessoal. Não se esqueçam de tirar o maior proveito possível da vossa vida. Bye bye.